Alô vocês, começa agora mais um podcast do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. E hoje, meus amigos, nessa nossa terceira temporada, estamos aqui com a ilustre presença do nosso amigo advogado Kaiser Mota! Obrigado, gente. Compondo essa mesa à minha direita, nosso sempre presente Ed Buázaro. Aê, saudade, voltei! E hoje, gente, compondo aqui também como co-host, nosso amigo advogado também, auditor do CREA Rio de Janeiro, Leandro Melo. E aí, galera, tudo bem? Leandro Melo Frota, é o Frota. É o Frota. Muito bom. Eu achei que veio alguma coisa mais. Aí, ó, Leandro Frota, Leandro Melo. Aí você escolhe aí, fica a escolha. Qual o primo que você mais gosta aí? Se é o ex-presidente ou o deputado ator? Frota é bom que a gente entende de gravação. Aê, ô. Brincadeira. Já baixou o nível na apresentação aqui. Já começa chutando bola na barraca aqui. Chutando, né? Que Chutando. você falou. É bom pronunciar bem aí, né? Já que... Chutando. Isso caras- aqui é o Guaraná, pô. Guaraná da Aves. ó. Tão soltinho hoje, né? Kaiser, seja bem-vindo Obrigado, gente. a esse modelo de programa, que é um programa, assim, mais descontraído. A ideia é da gente, em cima disso, fazer um bate-papo aqui sobre temas que tenham relacionados à engenharia, à inovação, à tecnologia. E você, né, que é advogado, formado pela UFRJ, mestre em Direito pela UCAM, professor de Direito Tributário do Mackenzie e IBMEC, está aqui como hoje nosso convidado para a gente poder falar um pouco mais sobre essa nova realidade da reforma tributária, esse novo momento. Então dá um salve aí para a galera. Olá, galera, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecer a presença do Leandro, do Ed, nosso presidente Miguel. Super lisonjeado com vocês aqui. Espero acrescentar, a gente contribuir com esse programa bacana pra caramba aqui. O astral é ótimo, hein? É isso aí, maravilha, maravilha. Esse que é um programa que sai na plataforma do Diário do Rio, gravado aqui no Clube Empreendedor. Você que não conhece o Clube Empreendedor, tem que conhecer. Entra aí no site, vem conhecer os estúdios, toda a estrutura do Clube Empreendedor. É impressionante, não é impressionante? Muito bacana, muito bem estruturado. Bonito, inclusive, esteticamente falando. Parabéns. Aí, ó, tá vendo? Oferecido pelo CREA Rio de Janeiro e pela Mútua Caixa de Assistência Rio de Janeiro. Você, profissional do Sistema Cofé CREA, se ainda não está associado à multa, tem que se associar, porque é da onde vem os benefícios para a nossa profissão. E vamos falar sobre benefícios, sobre o sistema profissional também, não é isso, Kaiser? Sim, claro. Então, vamos lá, você não pode perder aqui esse programa. Meu amigo, você que está acompanhando aqui, começando agora, o Kaiser, ele é um autor de vários livros importantes para a área tributária. Né? Quem quiser aí depois pode entrar em contato com o Kaiser aí pelas redes sociais dele, quiser ter acesso aí aos livros. Esse aqui que eu estou em mãos é o Teses Tributárias, uma análise das jurisprudências dos tribunais superiores. Os autores são Cláudio Carneiro, Kaiser Mota e Leonardo Pessoa. Aqui. E um outro aqui que ele é o responsável pela organização Direito, Economia e Filosofia, uma homenagem ao jurista Ives Granda Martins, desculpa, né, a pronúncia errada. Também o Kaiser é um dos organizadores aqui, coordenadores. São mais de 50 autores, tem vários autores aqui bastante famosos, né? Juristas famosos, como Nelson Jobim, Bichara, tô vendo aqui. O maior tributarista do país, hein? Ives Gandra. Ives Granda. Sim. Ah, tá vendo? Pai do ministro, Ives Gandra Filho. Pois top. Pai do filho. Então, eu vou vou começar pela pergunta que hoje é o grande ponto nessa questão tributária. Cara, Guaraná Tá. bom isso aqui, hein? Aí, tá vendo? Tá em pauta o imposto do pecado, né? Isso aqui é Guaraná. Com a nova proposta, o imposto do Guaraná. Refrigerante tá no imposto do pecado, meu amigo. É verdade. Você interpreta do jeito que você quiser. Mas tá no imposto do pecado também. Mas essa questão da reforma tributária, como é que é hoje assim, o sistema tributário brasileiro? De fato, é muito complexo? Qual é a avaliação que você faz? Essa nova ideia de uma reforma, na ideia de simplificar, você vê isso como uma coisa positiva, uma coisa negativa, uma coisa que vai aumentar, de fato, a tributação sobre o brasileiro comum, que é uma coisa que muitas vezes é alardeada na imprensa. Enfim, qual é um diagnóstico inicial que a gente possa fazer hoje sobre as condições tributárias do Brasil
Você já se apresentando aí, trazendo esse seu know-how, e como a gente pode falar sobre isso impactando a nossa vida, seja como cidadão e até profissional da engenharia, que a gente vai entrar depois para falar também um pouquinho sobre trazendo informação aos nossos telespectadores, ouvintes, enfim. Isso. Depende da plataforma. Obrigado, Miguel. Seguinte, é óbvio que eu preciso pontuar aqui, numa análise da tua pergunta, que eu sou um advogado tributarista, tá? Militante, vivo da advocacia, tenho um escritório que atua para o empresário, né? Que... Isso aí, já faz logo o jabá. Não, tô Quem falando... quiser falar com o escritório, como é que é o esquema aí? Por quê? Você precisa entender que eu tenho uma cosmovisão do sistema tributário para o contribuinte. Eu sou pró-contribuinte, tá? Então, eu estou sendo honesto aqui intelectualmente, não vou fazer defesa daquilo que eu não vivo. E também é uma experiência do dia a dia do meu escritório, né? Eu vejo no dia a dia a agrura do empresário, tá? Não aquele hiper bem sucedido, mas aquele médio que tem um negócio que precisa sobreviver e que tem no imposto, né, um sócio voraz, né? Se você for pensar que só na tributação de consumo com essa reforma foi proposta, né, o projeto, dizem, né, ninguém sabe ao certo, inclusive participei de um evento, né, na Alerj, junto com o secretário de Fazenda aqui do Rio, a projeção dele beirava os 30%. Hoje se fala que o IVA aqui no Brasil, né, que é um IVA dual, chegaria em torno de 26,5%. Ninguém sabe ao certo, Para tá? quem está assistindo aqui, vamos lá. A gente tem um público muito na área de engenharia Isso. também, muito da área de exatas. Imposto, às vezes, não é uma coisa tão clara, porque o imposto ele mexe um pouco também Sim. com a parte jurídica. O IVA é o quê? Não, vamos começar diferente. Hoje, como é que é a tributação Perfeito, hoje? é verdade. Hoje, vou explicar. Deixa eu explicar também um contexto da reforma, aí eu respondo Ótimo. vocês, tá? Explicar como que, assim, óbvio que eu sou a favor de uma reforma tributária, sem sombra de dúvidas. Eu só não sou muito favorável a essa reforma da maneira que foi proposta, tá? Entendi. Foi muito assodada, foi corrida, foi, na verdade, um projeto... Mas corrida é complicado, porque se fala de reforma tributária desde que eu me lembro como pessoa. Sim, mas esse projeto Não, o específico, projeto de né? lei O saiu projeto de lei, atropelando, né? tá? Foi atropelando. Eu acho que precisava escutar outros setores, tá? Até porque é o seguinte, a própria sociedade brasileira não tem maturidade e não tem dimensão desse tema na vida prática. Então, assim, faltou um pouco isso. Você vai me permitir fazer aqui a contraposição. A ideia é essa. Não, porque quando teve um novo marco regulatório, sempre veio esse negócio, é assodado, é corrido. Não é corrido, tem 2 anos, 3 anos, sei lá, que está nessa discussão. Não é corrido. O problema é assim, você pode ser contrária à ideia da proposta. Tudo bem, até aí é um direito. Mas o impacto Corrido financeiro é não muito é. grande. Mas tem marco que de ser. Foi crescimento- corrido, eu acho que o que aconteceu que foi corrido foi assim, o tempo que tomou para fazer foi grande. Ainda Só que tá o tempo tomando. de tomada de decisão é curto, porque eles pegam e apresentam dentro de um dia de votação como uma pauta surpresa. Insere em cima da pauta pra na hora, você ter vota ali em cima ideia- da hora, então não tem preparo das pessoas. Não pra tem você ter tempo. uma ideia, Meu amigo, ó, isso é estratégia do claro. presidente Sim, para sim, passar. Mas que na verdade, Exato. assim, na verdade, esse projeto foi uma cortina de fumaça para o projeto do voto de Minerva do CARF. Porque se você for perceber, a reforma tributária não vai ter nenhum, na verdade, incremento de recolhimento de impostos para esse governo atual. Então, na verdade, passa-se a reforma, mas no mesmo dia da votação, passou o voto de Minerva do CARF, que é o quê? Que é um tribunal de recursos fiscais, onde na verdade a União teria o voto de Minerva para decidir se paga ou não paga imposto. Então ali ele tinha mais chances de recolher agora para os cofres públicos. Em termos de visão institucional, esse governo ele quer recorrer, ele quer, arrecadar. Esse é o ponto. Então, a reforma foi só a cortina de fumaça, em termos políticos, tá? Eu não conheço um governo que não queira arrecadar, mas vamos lá. Sim, claro. Eu tô na outra ponta, como falei. Tô na ponta do contribuinte que não quer pagar. Ou mesmo pagar. O problema do Brasil não é você pagar imposto. O problema é que você tem muito... Na verdade, a contraprestação é muito baixa. Sim, é verdade. A devolução é muito ruim. Né? Em saúde, segurança. Vamos pensar que a Claro, gente mora no Rio nossa, de tá Janeiro. certo. Todo mundo hoje mora num condomínio com segurança privada, classe média alta pra cima. Mas seu todo mundo aí não É, é todo uma mundo, realidade, na mas realidade. assim... Mas sim, Todo mundo gostaria por Gostaria, causa da né? realidade que a gente sim, está hoje na... Você paga condomínio, segurança privada. É. Alguém aqui estuda os filhos em colégio público? Não, todo mundo que tem condições vai botar, vai botar. no segurança privada, vai botar num colégio privado, vai ter um plano de saúde. Em com- tese, isso é garantido pela claro. Constituição e nós não temos isso. Sim, então, assim, claro. na verdade, O que eu vejo, né, Sim. que eu vejo como advogado, e aí eu entendo os lados aqui, Claro. né, é porque a reforma tributária,
a gente percebe muito a movimentação dos lobbies. Sim, claro. Tá? Então, por exemplo, Brasília acorda de um jeito discutindo o projeto e depois acorda de outro jeito e com algumas questões estranhas. Por exemplo, quando a gente viu a discussão inicial, o saneamento, o setor de saneamento conseguiu, ele tinha uma força, né, de lobby, né, para projetar uma redução, porque a gente sabe que saneamento ele é ambiental, o saneamento ele é política de direitos humanos, mas engraçado é que o setor de resíduos sólidos, que é saneamento, só que não é básico, ele não conseguiu levar o debate. Então, a gente percebe que o grande problema é que é um debate meio Frankenstein. Isso. As pessoas com setores com força, que, deixando claro, estão no direito deles, é óbvio, né? Todo mundo quer uma redução. Democracia é isso. Começam a discutir e a reforma tributária, em vez de ser discutida por uma forma mais técnica, olhando o país, olhando as desigualdades do nosso país, acaba sendo uma discussão mais ideológica. Vamos aumentar o imposto para arma de fogo, vamos aumentar para bebida. Vamos fazer o seguinte, mas vamos lá. Vamos voltar como é hoje. Deixa eu terminar meu raciocínio. Então é o seguinte, óbvio que eu sou a favor da reforma. E assim, Kaiser, da reforma proposta, não. E aí eu te falo por quê. Qual o grande problema hoje do sistema tributário brasileiro? Cara, as duas grandes maiores guerras fiscais é ISS e ICMS. Se você fizesse uma reforma administrativa no ICMS e no ISS, grande parte do problema municipal, que é o ISS, e o estadual, que é o ICMS. Imposto de serviço, ICMS, vamos trazer aqui eu acho, é porque eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais didático. Sim, isso, tá. Eu explico. Eu acho que é bom. Primeiro, vamos chegar no conceito do que é um imposto. Sim. Né? Como é que isso se divide? Né? Eu mesmo aqui posso estar falando algum tipo de atrocidade e você me corrige. Tem aquela primeira divisão, o que é imposto e o que é taxa, né? No Brasil tem duas correntes, né? A corrente, hoje que está em vigor é a corrente pentapartite, que é imposto, tá? Na verdade, eu vou explicar assim, gênero, tributo, tá bom. A espécies, imposto, taxa, contribuição de melhoria, tá? Contribuições e empréstimo compulsório. São os 5 tipos de tributos que existem no Brasil. Perfeito. Tá? Ponto. A anuidade do CREA é o quê? Que seria taxa. Tô sabendo, viu? Tem que entrar como tributo aí. Por isso que a gente é uma autarquia especial pública. Não, porque a taxa, salvo engano, eu acho que ele vai dar aula, mas a taxa ela tem um direcionamento claro. A taxa é um imposto vinculado, né? Então você tem uma prestação específica para cobrar taxa. Mas acho que aqui não é uma aula de tributário. Claro que não. A ideia é só passar uma ideia geral. Apesar de que tem muita gente que aprende muita coisa em podcast. Enfim. O ponto é o seguinte, que a questão da teoria dos tributos acho que não é muito pertinente, que a prática é o seguinte, é que o sistema, sem sombra de dúvida, é complexo, porque você tem União, estados e municípios, temos mais de 5.500 municípios no Brasil, cada município tem a sua produção legislativa tributária, então você imagina no mínimo aí por ano, em média 2.000 legislações tributárias em âmbito municipal são promulgadas. Tá doido. Então isso aí você fala salame. Você fala de impostos e taxas. Sim, aí qualquer espécie, fala o tributo. Porque, por exemplo, a taxa de limpeza de rua. Não, mas vamos ficar no tributo. Vamos começar. Mas se você começar cidadão comum. Cidadão comum. Se você, a gente até pode falar um podcast sobre isso. Porque a ideia aqui é passar uma visão geral, porque se a gente entrar nas minúcias, a gente não vai chegar ao ponto principal. Não vamos chegar Não, eu tô falando o seguinte, a taxa e essas contribuições não entram na reforma tributária. Reforma tributária é só imposto. Essa foi imposto. Na verdade, essa é sobre tributação de consumo. Só sobre consumo. Era isso que eu queria fazer. Sim. O recorte é tributação de consumo. Excelente. Impostos vinculados a consumo. Ótimo. Taxa não. Então vamos esclarecer. Contribuições. Então vamos esclarecer. PIS/COFINS entrou. Cidadão comum. Cidadão comum. Nós. Sim. Paga imposto de renda se ganhar mais do que 3 mil e não sei quanto mês. Não, 2.000 e pouquinho, né? 2.000 e alguma coisa. 2.000 e pouquinho. Posso pegar aqui o valor? Tem que recolher imposto de renda. Esse é o imposto. Isso. Esse não está sendo discutido. Não, vai pagar do mesmo jeito. Isso é tributação de renda. Tá isso bom. Não tem isso projeto. não está discutido. Você é dono de uma propriedade, você paga IPTU, que é outro imposto. Esse também não está sendo discutido. Você vai trocar seu imóvel... Você é dono de um carro, você paga IPVA, que também é outro imposto. Esse não está sendo discutido. O que entrou a reboque foi o imposto de transmissão
ITB. O ITBI, ITD, né? O gênero ITD, ITD, que é de herança. Doação, esse entrou. doação. Então vai aumentar a alíquota. Então a herança É. tá entrando aí pra aumentar, pra variar. Reforma Isso. que aumenta é foda, Esse né? é o Aí ponto. como é que tu vai ser a Não, favor de uma então, o reforma que ponto. aumenta imposto? Então, assim, Entrou. Calma, só Vai pra falar. gente terminar. Entrou, então, o da herança. Doação, Né? Herança, enfim. E aí tem o sobre o produto, né? Comprar um livro, vem lá na nota fiscal, se você olhar lá, ó, tanto de imposto, pelo menos deveria vir, né? Não sei De como é que tá. CMS, que seria um produto, né? São vários impostos, tá lá, sim, impostos. mercadoria. São vários impostos. impostos no caso disso. Sim. Mas fala. Aí esse tá entrando na reforma. Sim, são de consumo. O que acontece? É, de consumo. Comprei um livro. Sim. Agora, tô indo também num dentista. É porque hoje, o sistema no Brasil é tributo indireto, você não tá vendo aí. É, Mas em média, tá no valor. em média, a tributação do consumo ela vai de 40% a 60% dos produtos. Entendi. Então o que você compra, isso é uma média, tá? Isso é uma média nacional. Quais são os Cada impostos estado. que compõem esse 40% a 60%? Ó, ICMS, ICMS é o maior, que é estadual. que é o estadual. Aham. Você tem, vai depender do produto e do serviço. Porque na verdade quando a gente Caraca, fala, é no nível de complexidade não, mesmo, quando a gente foda, fala né? de Deixa eu fazer uma pergunta antes, assim, rapidinho. Aham. Para ser tributarista, tem que entender de matemática? Sim um pouquinho. Pô, pelo amor de Deus. Tá vendo? Olha só, porque me sacaneiam dizendo que advogado não entende de matemática. Aqui, ó. Quantos tributaristas tem, ô cara? Toma, pô. É que os que Ah, entendem de né, matemática eu sou vão um pro gênio. tributário. Vê lá. Rapaz. Porque cada operação incide um imposto, tem vários fatos geradores. Mas em média é o seguinte, o que você precisa ter noção é o seguinte, em cada produto que a gente no Brasil consumido, você tem ali dentro, embutido de impostos, tá? Eu vou falar tributo, que é uma correta, tá? Você tem ali de 40% a 60% de imposto ali, tá? E aí vai depender se é mais essencial, se não é. Então tem uma variação, tá? Você tem ICMS. Você vai ter ICMS, vai ter IPI, dependendo se industrializado. Que é Aham. IPI? IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. Entendi. Tá? Você tem Você tem- CSLL. E isso, aí acontece, você vai ter, mas aí é sobre o faturamento, né, daquele produto. Mas sim. aí PIS, COFINS. PIS, COFINS, contribuições. Tem imposto de renda também, de novo, sobre o produto? Não. Sobre da empresa. Não sobre o produto em si, tá? O que você vai ter sobre o faturamento da empresa que comercializa isso. Que a empresa pode ter dois regimes, né? Principais. Lucro Simples, presumido, Lucro presumido, ou lucro real, ou simplificado. É, o simplificado que é dentro do lucro Que, na presumido, verdade, só que é você uma alíquota diferente. Isso, você embute tudo no imposto só e paga via DAS. Entendi. Que é mais simples até. Sim, é mais simples. O presumido, até onde eu me lembro das empresas de engenharia, é relativamente simples aí, você Sim. me corrija se eu tiver alguma coisa errada, mas você tem uma taxa de imposto de renda, um fator de imposto de renda, você tem um fator da CSLL, Contribuição social sobre o lucro líquido. você tem um fator que é do PIS/COFINS Sim. e você tem um fator que é do ISS. Sim, se tiver serviço. Porque a engenharia, é serviço. em geral, vai serviço. ter o serviço. Projeto, obrigado, porque é a minha área. Projeto Isso tem serviço. vai ficar entre 16. Aí tem o imposto de renda 32. não, a 32 fica entre 16 e 20% total, porque É tem uma faixa Tem a faixa. que você, no final das contas, emitiu É uma absurdo. nota, Você 100 vai mil, ter uma média de 18%. 18% na média eu tô pagando Isso. pro É o que você governo. vai pagar. Mesmo Uma que eu não empresa tenha no recebido o dinheiro, né? Que isso é um absurdo, diga-se de passagem. Sim. Eu emiti a nota pro meu contratante, Você gera a obrigação de pagar o eu imposto. já gero a obrigação de pagar o imposto. Mesmo que o meu contratante resolva, 100 esse mil. mês eu não tenho dinheiro. Não sei. Então isso é 100 mil. absurdo, 100 mil é pois um é. contrato de engenharia simples. 18 mil reais é Eu que é um gosto dinheiro... dele que ele tá bem pra caramba, né? Não, Sim. não- Não, sim, é assim. Não, mas um Sim. projeto de É um engenharia projeto, simples. né? Depende do Por projeto. isso que eu estou fazendo online. Aí, não, mas olha só, qual vai ser o maior salário de um contrato de 100 mil? Vai Como é ser, que é? vai ser um engenheiro. Vamos botar, tem que ser um engenheiro. Tá. Eu pegar o piso do engenheiro e botar a contribuição dele, vai ser quase o que é o que eu tô pagando pro governo. Então, na verdade, é como se o meu engenheiro-chefe fosse o governo. Sim, sim. uma Mas o parcela- engenheiro tem piso? Tem. Tem piso. Tem piso, 8 salários mínimos e meio. Mas isso é por lei? Sim. Tem lei? Lei? Claro. Ah, que legal. Não sabia que o engenheiro tem piso. Tem. 8 salários. Bacana. Veja bem, a lei, ela diz o seguinte. Mas é lei federal? Federal. Ou estadual? Estadual não tem piso estadual. 5.194 e é 1.024. Se eu não me Pô, engano, legal, 1.024 é outro. Mas bacana. a lei diz o seguinte: para uma jornada de 6 horas diárias, 6 salários mínimos. Ela é de 66, a lei, antes da Constituição. Na Constituição tem a reforma trabalhista sobre a hora extra.
Aí vem a discussão, se uma jornada de 8 paga-se 8, ou se, como é uma vez e meia, porque seria hora extra, porque a jornada definida é 6, Sim. paga-se 9. Sim. O que o conselho fez? Decisão Salomone. Salomônica. Salomone, quarto braço. Bota 8,5 aí, entendeu? Que tá resolvido. Não, e acabou que ficou, né? Essa coisa tem jurisprudência hoje. A discussão que tem tido, né? E tá no STF e tudo mais, é o seguinte. Foi tendo uma política nas últimas décadas, na última década, principalmente, né? Nos últimos 15 anos, de ganho do salário mínimo. Sim. Né? E como esse salário, piso salarial profissional tá atrelado ao salário mínimo, isso foi gerando, é o que estou falando, que o pessoal que reclama sobre o piso salarial fala, né? Uma distorção do piso, né? E aí hoje você estaria numa faixa mais ou menos de R$12.000 bruto, o valor do piso do salário mínimo de um engenheiro. Qual é o problema que eu falo sobre o piso? Eu acho que o principal problema sobre o piso é a qualidade do ensino do profissional que se forma na graduação. Sim. Por que acontece? Se o recém-formado produzir o suficiente para ter, né, aquela receita de 12 mil salários, 8,5 salários mínimos, né, aproximadamente 12 mil bruto, sentido, né? não tem problema nenhum. O problema é que hoje a qualidade do ensino é cada vez pior. Ele está brincando aqui com o EAD. Virou quase que uma venda de diploma, uma mercantilização de diploma sem, ruim, sem a checagem E o mercado se não paga, né? conteúdo está sendo de fato absorvido por aquele profissional. Ele Então ele não tem no entrega, final um ele não papel entrega que diz tudo. que ele é engenheiro, mas ele não tem conhecimento sobre engenheiro. Não, ele vai trabalhar, não consegue produzir para entregar. Então ele vai aprender no trabalho. Aí o que o empresário acaba falando? Cara, você tem que ensinar esse cara aqui, eu não posso pagar o piso. E aí vira a crueldade que o piso vira o teto. No momento em que aquele profissional começa, de fato, a produzir como engenheiro, aí ele fala assim, não, agora eu vou respeitar o seu piso, vou te contratar como engenheiro. E aquilo vira o teto, ele passa a ficar daquele valor como teto. Deixa eu só tá, então, mas eu queria só perguntar pro Kaiser, então assim, porque eu entendi o ponto de vista da engenharia, mas no piso da advocacia, você sente que é respeitado, não é respeitado? Muito longe, né? O nosso Porque mercado na é bem mais advocacia você tem uma prostituído. tabela de referência, né? Não, na tabela é para quem é profissional liberal, mas tem um piso, Tem um inclusive estadual, Nossa. Ah, é? que eu nunca vi, pelo menos eu. Não se Sabe pratica. quanto Respeitado. ganha um advogado, salário médio de um advogado na Prefeitura do Rio de Janeiro? Não, quanto? R$18.000. Isso em 2019, que é o Lá dado que eu respeito tenho piso. lá da CAE. Até mais. Você sabe quanto é que ganha, qual é o salário médio de um engenheiro na Prefeitura do Rio de Janeiro? Não. R$6.000. Que absurdo. Que absurdo. Por exemplo, já vi concurso já de Olha só, advogado ganhando R$1.500. Sim. Vamos chorar aqui de advogado não, que advogado do serviço público é muito bem remunerado. Não. Algumas Opa! carreiras, né? Opa! Já vi que eu tive o gancho aqui, então, né? Olha só. Temos que conversar do advogado exercendo o Isso papel você de tentou auditor. fazer o gancho. Oh, Tentou. Tentei não, eu consegui aqui, já tem um piso básico da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas Não é piso não, eu falei valor médio. valor médio, que bom. Então que tem bom. auditores não, procuradores da Prefeitura que ganham Mas muito é mais procuradoria, do que concurso isso. do judiciário. Aí é realmente, assim, esse cara é totalmente fora da régua no tange a mercado jurídico. Pra você ter uma ideia, a média salarial, salvo engano, é de R$2.000, R$2.500 na advocacia. Acho que tem um piso de 4.000 Tem e o pouco. piso é 4.000, mas esquece, ninguém pratica isso. Mas é 4.000... Tem advogado... 40 horas semanais? 40 horas semanais. Pra você ter uma ideia, É na baixo? prática... Não, são 4 horas. Ah, não, esse é o piso de 4 horas empregado. É isso. É o empregado. Mas na prática do 4 mercado, vamos falar, gente, assim, Dia. piso é muito bonito, a lei impõe, mas o Vai dar mercado é mais que ou menos paga. dinheiro. É Vamos ser claro. sinceros, É que não nem acontece- adianta, é que nem não acontece na adianta. engenharia. Ah, eu tenho um piso de 10 salários mínimos. Não, vai ganhar Paralegal, vai ser assistente. não vai ganhar nada. O cara ganha hoje, tem escritório pagando R$1.500, R$1.300 Mas pro isso é advogado. sacanagem. Desculpa a palavreada, mas isso é Ué, valor de mas estagiário, pô. É péssimo, horrível, mas é uma coisa que o mercado se impõe, mas também falta de atuação da ordem, né? De regulamentar isso. Cara, me desculpa, eu sou um defensor que deveriam acabar com metade das universidades, faculdades de direito que tem aí. Não, Mas eu falei a uma prova coisa. da ordem, mal ou bem, já É um faz divisor de uma águas. É um régua divisor, nisso mas aí, tem né? muita Eu mão falei de algo. obra no mercado. Então a lei da oferta e procura, muito advogado. Aí é a discussão com o MEC, né? sim, Lá também atrás. acho. Existe um dado interessante que eu falei na primeira vez que eu participei aqui do podcast, que é assombroso, é que existem mais cursos de direito no Brasil do que no resto do mundo inteiro somados.
Que isso? É bizarro. Isso é bizarro. mesmo. Então, por exemplo, se você somar... Se for pro EAD, então, aí ferrou, né? Então, a OAB combate IAD, por quê? Só esse dado é horrível. Então, por Que exemplo... na minha teoria poderia ser um curso de EAD direito, desde que você conseguisse Mas avaliar aí o... você prostitui desse- totalmente o mercado jurídico. Pois é, arrebentar. O grande com problema, mercado. por exemplo, o nosso país cria uma horda de bacharéis. Infelizmente, as universidades... Horda. Mas é uma horda de bacharéis. Jogos de Cara, RPG hoje aqui, no né? Brasil... Assemble! Avengers, Aqueles assemble! orcs, né? É uma horda de bacharéis. E te digo mais. 1,5 milhão de advogados no Brasil. Não precisa disso. E te digo mais. É um que é uma exército. pena, porque você tem aí uma horda de bacharéis sendo formados, aonde nas faculdades eles aprendem, eles são direcionados no sonho de serem servidores públicos, juízes, promotores, Isso é delegados, ruim, né? que ganham Só carreira bem, né? pública, né? Já que a advocacia paga-se muito mal. São raros os advogados que têm condição de ganhar um pouco a mais, né? Aqui no nosso país. Nós temos um exame da ordem que eu sou a favor que tivesse em todas as profissões, que ele é um divisor de águas, né? Mas quando a gente olha para o mundo inteiro, por exemplo, soma, digamos, os Estados Unidos, apesar de ter muito menos faculdades de direito do que o Brasil, tem mais advogados. Mas, por exemplo, quando eu falei o mundo inteiro, você soma China, Estados Unidos, Japão, Cuba, Iraque... É porque tem mais porque aqui no Brasil tem muito curso, mas o pessoal não consegue entrar na ordem, é isso? Não consegue não. passar. Não As consegue faculdades passar. são Curso. ruins. Quanto mais ou menos passa na prova aí? 10%. 10%. 10% 10% é um bom exame, tá? Geralmente, É um bom 5%. exame. No meu exame, passaram Deixa eu 3%. entender, tem 1,5 milhão Isso. advogado. E formados. deve ter formado o quê? 10 milhões? Isso aí, mas Uns 3 Socorro! por aí. Tem muito bacharel em E pra direito. você ter uma ideia, a classe empobreceu, né, Leandro? Pra você ter uma ideia, Não. hoje saiu um censo do Conselho Federal que somente 2% da advocacia ganham mais de 20 salários mínimos. O restante ganha em média Tem- 6 mil reais. Tem Até advogado 6 mil fazendo reais. audiência por R$10. É, R$10. entendeu? Você imagine, um plano de saúde. Vamos lá mercado pensar um não plano de Não sei saúde que básica, R$1.000, realidade é essa, R$1.200. não. No caso da engenharia, você sentou com o advogado, é na casa da dezena do milhar. Amém. Pô, né? Mas pro que os engenheiros Você já sentam. você também Não, se e decidiu, assim, né? a gente... O cara entra na crise, velho. Mas isso Eu me tô aqui assusta, fazendo- sabe por eu quê? tô Mas isso me fazendo assusta. Uma reflexão, porque assim, eu lembro na época de colégio, quando a gente tá escolhendo pré-vestibular, não sei o quê, todo mundo que não sabia o que fazer, Fazer direito. direito. Sim. E aí eu tô fazendo a reflexão, por quê? Quem que Indústria tornou do tão- concurso público, É, cara. isso que eu Existe tô um concurso falando, assim, é público. um Estado Concurso público. paternalista, né, daquela que... Por isso que a nossa carga tributária ela é Você tem altíssima. muito- Alguém tem que pagar isso, né? Você claro. tem muito espaço público onde o Que é uma advogado pena. ele é privilegiado, ou seja, ele tem um treinamento de faculdade que é para atender a concurso público. Ou seja, quero fazer concurso. Do que é que você quer fazer concurso do Itamaraty? Mas é É melhor 1% fazer que paga direito isso. do que Passa, RG. isso. Mas Mas é sabe o 1%, que eu acho 1%. errado? Eu acho que noções de direito tinham que ser ensinadas no ensino médio. Isso aí. Porque isso aí. é como se você fosse jogar um jogo e tu não soubesse as regras do Exatamente. tabuleiro. É isso aí. Entendeu? Porque assim, cara, Aula é de básico. E cidadania. eles ainda te exigem assim. Você não pode alegar desconhecimento da lei. Esse é o maior absurdo que existe. Sim, porque é óbvio que todo mundo desconhece a lei como um todo. Mesmo Não, vocês até nós, advogados. claro, É óbvio, é claro. impossível. Conhece ela inteira. É humanamente impossível tu conhecer a lei como um todo. E a mesma lei muda de interpretação passando o tempo. E até então, quando- assim, conforme a meu, convivência. Até quando Esquece. você é especialista na área, você não entende a totalidade da lei. Por exemplo, amigo, eu sou da área junta lá, ambiental. junta lá os São mais de procuradores 300 do mil CREA, cada um normas. acha uma coisa. Pô. É. Sobre a mesma lei. Interpreta Sim, de uma sim, forma interpretação. diferente. Então, assim, a lei é interpretativa, ela não é objetiva. Toda vez que alguém vem falar comigo assim, não, porque tá na lei, eu falei, esquece, cara, não é assim que funciona. É, Isso tá em qual funciona lei? na física, só as leis da física. Na verdade, hoje, né, Essa tá lá. A lei é o acontece. que o tribunal diz, né, Miguel? Hoje a gente Exatamente. vive uma judicialização exacerbada no Brasil, onde realmente há 20, 30 anos atrás você tinha um olhar sobre a legislação, assim, não, isso aqui é cara crachá, tá na lei, tá valendo. Hoje não. Hoje é judicialização Sim. do gente direito. tá- a Ou gente- seja, quem diz o que o direito é, o que a lei é o tribunal. A gente Então, tá, a por gente isso, tá o Poder caminhando Judiciário pro- hoje é esse poder Que no Rio tão de Janeiro, exacerbado. que no Rio de Janeiro é caro, É caro. ineficiente, Sim. com as custas mais caro. altas do país. Mais altos países. Ou seja, Caramba. a pessoa
popular não consegue ter acesso judicializar, à justiça. porque é caro. Hoje, você processar é caro, você litigar é caro, Caro. entendeu? E nós temos uma entidade, e aí eu me sinto muito à vontade de Claro. falar, que eu sempre digo isso lá dentro, que nós tínhamos que fazer mais. Muito mais. Porque se você Estamos tem falando da OAB. A OAB, claro. A É OAB, boa pauta pra gente puxar aqui. A OAB, Nossos ela é conselhos uma... profissionais. Ela é uma... No caso, ordem É, aí, eu, né? eu vejo a ordem como ela é um exemplo em muitas questões, é o maior conselho do Brasil, Sim. é o maior conselho, inclusive, das Américas. Começou. Mas lá. ela peca quando ela Estamos ali, ó, no deixa retrovisor ali chegando. Hein? aquele... ela peca quando ela deixa Luciano aquele que demore pra profissional- ver se a gente não passa ele aí. Pois é, pois é. Vamos que vamos. Aí ficou complicado. Amigo, Luciano, ó. aqui, ó. Aí, Luciano, coraçãozinho pra você também, mas aqui é o seguinte: a gente quer ter um ponto de referência pra gente poder passar. A gente bota Não, a mas meta nesse em aberto, ponto, quando chegar a gente dobra. nesse ponto a OAB ela é um exemplo. Eu acho Não, eu também interessante. acho que tem muita coisa que a OAB é Ela tem um papel importante que ela exerce de poder Pra na sociedade. sociedade. Ok. Aham. Só que eu sempre defendi, Sim. em casa e amigos aqui, que antes da ordem defender, antes dela estar na sociedade, ela precisa estar com o advogado. Isso aí. Perfeito. Porque não dá para ela, desculpa, defender qualquer pauta. Ah, pauta de índio, pauta de sei lá o quê. Das Se aquele minorias. advogado está morrendo de fome. A pandemia, a Uma advocacia já coisa. estava fragilizada. A pandemia foi muito cruel para todos nós. Muito cruel. Então, a gente olha aquele advogado desassistido, Sim. ele precisa cada vez mais da OAB e precisa cada vez mais dos dirigentes da ordem, aqueles que nos lideram. Porque liderar é difícil. E você tá vendo isso, porque ganhar a eleição é fácil. Entre aspas. Agora eu gostei. Mas eu faço uma aposta contigo. Leandro, Eu faço uma... Tá bom. Não, eu te faço uma pergunta, então. Esse Guaraná Mudando... tá demais. Não, a gente faz uma... Meu Guaraná é top. Vamos botar enviado nesse Guaraná. Mas, ó, eu te faço uma pergunta Chamar que o serve pessoal da pra ele. fiscalização, hein? Eu te faço uma pergunta que serve pra ele. Vou auditar esse Guaraná aí. Eu te faço uma pergunta que serve pra ele, que é simples. O que está sendo mais difícil? Foi mais difícil ganhar a eleição ou presidir e dirigir um CREA? Cada grau de são dificuldade desafios. de Sim. uma forma. Sim, são mas- desafios diferentes. Um é sprint. Sim. Um é como se fosse 100 metros rasos. O outro é maratona. Então são desafios diferentes. Mas sem sombra de dúvidas, é melhor ganhar a eleição do que perdê-la. Então, dentro dos certeza. desafios, Com né? Uma vez que você certeza, se claro. propõe a disputá-la. Porque também não é para qualquer um. Uma coisa que as pessoas não entendem é assim: esse é um trabalho, né? Quem topa seguir, né? Cargo de liderança em conselho profissional, e Caio que já foi candidato, Sim, sabe candidato disso. Você também, que já foi candidato, sabe disso. Eu É um não sei trabalho quem ganhar a eleição, né? Então... não, mas é melhor ganhar do que... Mas sabe, vai Claro. saber, sabe? Né? É um trabalho voluntário, pô. Sim, claro. É uma dedicação que você entrega a uma classe no que que eu acho que você coloca muito bem, de defendê-la. Sim, Tanto é que na nossa campanha, né, o primeiro eixo era defesa do setor. sim. Né? Então, assim, quer respeito, quer ver um setor protagonista, entendeu? Quer ver um setor que tenha representatividade, de fato, Quer ver um que profissional traga muito- benefícios, porque é uma entidade, são entidades poderosas, ricas, Sim. que têm condição de trazer um benefício de volta para o profissional. A gente, agora, no início de mandato, por exemplo, assinamos aí um contrato de parceria com a ABNT, dando de benefício aos profissionais acesso às normas técnicas, o que era um absurdo ser pago é de maravilhoso. passagem antes. Isso é maravilhoso. Entendeu? Antes o profissional, ele queria ler para ver se a norma fazia sentido ou não no projeto. Ele já tinha que pagar a norma da ABNT, R$500 Pra para pegar saber uma qual norma. norma ele queria usar, ele precisava Entendeu? ler a norma, Agora não. porque tinha Agora norma. ele entra que nem Isso aí. como é que fala? É um portal, Netflix. portal, é um Ele portal. entra e escolhe. Muito bom. Tá lá, acesso a todas. Por exemplo, uma parceria que a gente pensa em fazer e algo que você pode discutir também com ideia para a ordem, a parte toda acadêmica. Como é que o cara vai ter acesso a isso? Isso aqui podia estar digital,
Sim. disponível pelo site da Ordem para acesso à Com a consulta. biblioteca virtual, né? Biblioteca A virtual. OAB ela tem uma escola superior da advocacia. Só que não atende a classe, né? Deixa eu só Isso tentar, aí eu não acho que posso falar. Eu não sintetizar. posso falar que eu sou coordenador de lá, hein? nosso- Tu do não me nosso deixe lado. mal, hein? Deixa eu Mas falar uma pode coisa melhorar. importante. Pode melhorar, Pode melhorar. claro, pode Só pode melhorar. melhorar. sintetizar assim, eu acho que do nosso lado, o Mas CREA, a rede ele se estadual atende. apagou na sua participação social, enquanto do outro lado, a OAB, eu acho que ela cresceu tanto na defesa da sociedade Esqueceu que o esqueceu advogado. o profissional. É isso, é entendi. isso. Mas assim, o Miguel Perfeito, Ed. é Foi um perfeito. revolucionário. Por exemplo, eu como amigo, É, você... Eu sei. Não, É um sério. aquariano, é um aquariano. Pô, eu tô falando isso porque nós que somos Vou amigos... botar a boininha aqui do Che Não, Guevara. nós que somos e vamos amigos, embora, hein? nós que somos amigos, a gente A ficou muito barba já é de feliz. revolucionário. Nós que somos amigos, ficamos felizes com a vitória dele. E aí, como advogado, a gente olha para a OAB e fala assim, caramba, a gente quer, e não só a seccional, como as subseções, porque a ordem tem as subseções, que é legal, que está naquela, ela vai até a ponta daquele Vai dar advogado. ponto do advogado. A gente espera, a gente quer que novos dirigentes assumam a ordem com esse perfil novo, empreendedor, perfil que não vai usar a ordem para Como é que fins funciona próprios. a ordem dos Explica advogados? isso, Explica aí pra gente que não conhece, subseccional, Caio. Vamos lá. Eu também Hoje a ordem ela tem tem um conselho federal que fica em Brasília Aham. e ela também tem as suas seccionais nos estados, tá? Então Tá. cada estado tem a sua Como seccional. se Parecido fosse com um fé e CREA. CREA. Isso. O Rio Tá. de Janeiro tem a seccional do Rio de Janeiro e ela é subdividida em 60 e... Acho que 60 e poucas subseções. Como se Dois ou fossem três. as inspetorias. Como funciona? Por exemplo, a Mais subseção... ou menos, porque lá tem eleição. Lá tem eleição, só que ela tem eleição para você entrar. É tá? extremamente pulverizado. Então, como funciona? OAB, Legal esse OAB da modelo, Barra hein? da Tijuca abrange Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Vargas. É a seccional- Jacarepaguá. É a subseção Não. da Barra. Só Jacarepaguá essa... tem uma outra. A Jacarepaguá e Madureira. Madureira, tem uma outra subseção. Olaria. Tem E são mais quantos uma. advogados lá na E Barra, mais ou menos? Na Barra, hoje são 16 mil advogados. 16 mil advogados só na inscritos. Barra? Só na Barra. É a terceira maior subseção do país. É, É um- é é um mundo Só de pede para Campinas e profissionais. Niterói. Tá? Pra você ter uma ideia em termos de município. Lá o Niterói problema, número 1, tu bater no carro Campinas de alguém segundo. lá, meu irmão, é advogado. Mas não, tu briga é. com alguém na rua, é advogado. Tem muito né? advogado residente lá, é uma área nobre, natural, que tem, até, enfim. O ponto é, voltando àquele gancho do Leandro e do Ed, é importante destacar o seguinte, sem sombra de dúvidas, a OAB, ela atuou em pautas importantíssimas para a sociedade, só que ela esquece do advogado. E o que a gente tem vivido, então, hoje, depois da pandemia, onde várias classes foram atingidas, mas a advocacia foi muito atingida. Por quê? O tribunal se recua atrás dos seus muros, né, através de uma advocacia informatizada, não atende o advogado, que na verdade o advogado é um mediador para levar o problema do seu cliente e ele não consegue trazer solução. E quando você não traz solução para o seu cliente, você fica sem dinheiro. É simples a questão. Então, acho que, inclusive, esse ano nós teremos eleições na ordem e vai ser em novembro. Eu Acho não que sei em quem eu vou votar. e a classe precisa ficar atenta para essa nova liderança. Para você ter uma ideia, o grupo político que se encontra na OAB hoje é o mesmo grupo há 20 anos. Acho que é preciso renovar, precisa mudar, e não um grupo voltado nas pautas da sociedade. E aqui, sendo bem corporativista, a gente precisa pensar no advogado. E como o Miguel colocou, a defesa do Mas setor... você tá muito errado, defesa da advocacia. Quem paga a ordem é um advogado. Porque, inclusive, nós pagamos a ordem, né, a nossa anuidade, que é uma das mais caras do Brasil, a da OAB do Rio. E Quanto outro ponto, tá a anuidade da OAB acho do que Rio? hoje está em torno de R$ 1.200. Nossa, o dobro do CREA. Entendeu? O dobro do CREA. E Vocês têm, tipo, a ART também, alguma coisa assim? Não. Nós temos que Não pagar. tem- Não, mas nós somos obrigados a tirar OAB por estados. Por Então, estado. por exemplo, eu tenho duas OABs, a do Rio e do DF. Eu DF eu tenho- pago é, R$ você 1.100. você paga e no suplementar. Rio eu pago R$ 1.200. É, por exemplo, Não tem visto, não? Não, a não, cada não. 5 processos nos estados, Você tem que por comprar ano, outra. você é obrigado a tirar uma nova Tirar outra. ordem. Eu tô para tirar de São Paulo, então Por você exemplo, vai eu tenho a OAB tirando- São Paulo, eu pago a suplementar de Não lá. dá essa ideia lá no CREA, não, É. que é capaz de pessoa absorver. E aí, isso um aí. ponto importante. Já tô te dando a fazer ideia, adendo. já, Ah, um ponto presidente. importante. Eu vou levantar um pouquinho só por Sim. conta da coluna que eu... Fica à vontade, de fica à vez em vontade. quando eu vou levantar só para Tá. dar um alívio na... E aí, só um ponto Vai lá. importante. A advocacia Continua de aqui. piso, Miguel, a advocacia militante, está abandonada. Porque hoje você tem, na verdade, vamos ser sinceros, né, o tribunal, né, e outras carreiras do meio jurídico são hiper corporativista. Qualquer sinal de ataque a ele, eles se juntam
né? E a advocacia, o cara tá renegado, o cara tá abandonado. E a OAB hoje, e aí você precisa pensar, o advogado ele precisa, de certa forma, do juiz para ganhar uma liminar, para ganhar uma sentença procedente. Ele não pode atacar um magistrado ou ter uma posição mais combativa, né, na sua OAB. Óbvio que ele vai ser taxado e marcado. Ele precisa da sua instituição forte e corajosa defendendo as nossas... Do coletivo, interesse do coletivo e não da individualidade. Todo, não da individualidade. O que aconteceu hoje com a ordem? A ordem se apequenou, ela defende o interesse de poucos escritórios e esqueceu da advocacia de base. E isso é péssimo para o mercado, porque é uma questão patológica. Você tem uma ordem que ela não defende a classe e só defende alguns nichos. O que acontece? Quando o tribunal se sente... ele vai se sentindo à vontade e vai desrespeitando à torta direito as garantias e os direitos dos advogados no seu exercício. A exemplo, é constante, né? O Leandro sabe, praticamente toda semana tem um vídeo de um magistrado, de um promotor ou de um delegado, desculpa o termo, esculachando o advogado. Né? Por quê? Por que essa escalada contra a advocacia? Porque nós temos uma OAB hoje fraca, inoperante, a bem da verdade, vendida ao tribunal. Mas o que a OAB poderia fazer nesse caso? Primeiro, há várias coisas, né? Primeiro, instruir o seu advogado no comportamento contra o Poder Judiciário. Primeiro, a Constituição garante paridade e igualdade de armas, né? Não existe diferença entre magistrado, juiz... E que é absurdo você ir numa audiência, que é mais fácil que eles são engenheiros, o promotor está do lado do juiz. A Constituição diz que nós estamos em pé de igualdade. Paridade de armas. Do juiz e do promotor. Coloca eles num Quando coloca o promotor do lado do juiz, aonde ele pode chegar e fazer assim, ó... Isso é paridade de armas? Isso é igualdade? Não permite isso. Ué? Tinha que ser o promotor a parte do lado. Advogado. Existe um projeto de lei, pra você ter uma ideia, que quer até mudar isso. Mas hoje é meio online isso, né? Mas por exemplo, mas só que a verdade é o seguinte, a carreira é muito próxima, então o promotor fala... a audiência é online, mas na verdade o promotor é como se fosse um coadjuvante, né? Quem preside a audiência é o juiz, mas tá ali, no caso criminal, o promotor tá ali quase do lado. Então, é muito comentado, né? Eu a luta tive em uma glória audiência recente criminal e assim mesmo, eles ficam num palanquezinho. Sim, no palanque. Tá inclusive, há um projeto de lei que quer acabar com isso. Eu sou super favorável, porque meu irmão, mesa igual ou redonda, todo mundo paridade. Pra mim foi estranho entender que era o promotor que estava do lado do juiz. Sim, porque, que numa audiência criminal você tem um Estado que representa pelo promotor te acusando. Mas é praticamente parceiro, né? No caso, estava me defendendo. Sim, mas era parceiro, né? Não, fica tranquilo. Que bom, né? Sorte sua, meu amigo. Eu vou te indicar um advogado bom. O ponto é que, assim, sem sombra de dúvida, a gente precisa resgatar a dignidade desse advogado. A gente precisa resgatar essa autoestima, porque o cara todo dia militando ali no tribunal, o cara é maltratado pelo servidor, ele é maltratado pelo magistrado. Por quê? Porque a OAB se enfraqueceu. Quando eu me formei há 20 anos atrás, você ainda tinha orgulho de falar que você era advogado. Hoje você fica até com vergonha, né? Sou advogado, isso não muda nada. Né? Por quê? Porque a nossa instituição se apequenou, se acovardou, e o tribunal, sabendo disso... se posiciona de maneira altiva. E qual o ponto? Porque, gente, o advogado, ele é o único cara, você, cidadão, se tiver um problema, seja de cunho criminal, familiar, fiscal, o que for, ele vai defender a sua causa. Ambiental, o que for, vai ser ele. Então, ele vai, na verdade, o papel do advogado é intermediar, mediar você perante o tribunal. Então, as tuas causas vão ter que ser levadas por esse cara. E é papel do advogado incomodar o judiciário para que a máquina ande, para que a sentença saia, para que o processo ande. E quem faz esse papel inglório? O advogado. O advogado. Agora, o magistrado lá, funcionário público. Ex-advogado, ou que nunca foi advogado. Nunca foi advogado, que é a grande maioria. Quando é ex-advogado, graças a Deus. Graças a Deus. Mas que ele entende. O problema é o seguinte, quando 90% das pessoas que passam concurso público no Brasil hoje vem de famílias do serviço público e nunca ninguém advogou, nunca ninguém sabe, nunca andou, né, não tem nem conhecimento. Mas como é que ele vai passar para ser juiz se ele não é advogado? Não, é porque na verdade tem uma prova de títulos ali, um treinamento. É porque você precisa provar que você tem 5 anos de advocacia. Não, 5 anos, mas você tem que ter 5 processos ano, prática. O que é 5 processos ano? Digamos que você seja advogado. Eu pego agora um processo meu, te coloco na procuração, tu nunca fez nada, consta como prova. Como se você tivesse que ir engenheiro. É fácil burlar. Por ano, 5 vezes você tem que assinar algum projeto. Você chega, pede para um amigo e não. Antes de assinar. Muita coisa.
Não. Tipo, antes assinar. Só consta Assinar na tudo bem. procuração. Não, a procuração. Então, exemplo, vamos botar assim para engenharia. Não, mas como se ele Os atos tivesse constitutivos junto, da empresa. Mas, por exemplo, tu é meu amigo, eu tenho um escritório de advocacia. Você vai tu fazer, vai concurso, você eu te vai coloco em prestar. 5 processos que você nunca leu o processo. Exato. Tu tá na procuração, nem Mas aí assinar é você porque precisa. a pessoa tá Burlando. burlando. Claro, Não, mas é todo o- mundo mas faz é- isso. geralmente Isso é claro. conhecimento É esse. jurídico. Tá? Não tem prática, nunca é advogado. Advocacia é barriga no balcão. Tudo bem, É o mas dia a o dia. cara passou da prova, a noção Primeiro- ele tem que ter, pô. Como é que Não. ele não vai ter noção das leis? Ele tem e noção tal? das leis, Tem mas noção ele das não leis, tem noção da de prática vida. de vida. E vou te falar uma Ah, coisa. então é uma discussão de idade. Eu acho essa discussão justa. Não, idade não. Porque eu acho que Não o é cara... idade, não é idade, Miguel. É de Idade não, experiência, é de experiência. vida. Experiência. Sabe qual é o Não, problema? desculpa. Vou corrigir aqui. De idade não. É. De experiência Eu vou te mesmo. dar um grande exemplo. Dá um exemplo. É você hoje preside o É, CREA. não, eu concordo. Você hoje preside o Tem CREA. coisa que você só vai entender como funciona. Vou dar um exemplo na vida prática da engenharia. Eu lembro logo quando eu comecei a minha vida profissional. Quando eu vi um projeto muito estranho, agora você vê que eu já chamo de estranho, né? Não vê um erro grotesco num projeto. Sim. Eu falava assim, cara, quem é o responsável dessa idiotice? Quem foi o imbecil? Quem não sei o quê? E aí, meu amigo, eu assim, exacerbava o meu conhecimento mostrando o erro do projeto. Quase que eu sentia um prazer em falar, isso aqui tá errado, tá uma merda, não sei o quê. Isso era eu, o início da vida profissional. Mas mostrar que eu sabia. Hoje, depois de já ter apanhado muito por causa disso, um bocado mesmo, cara, quando eu pego um projeto que eu vejo uma coisa, assim, completamente estranha, eu falo, cara, o que é isso? Eu falo, cara, qual é a história disso aqui, cara? Porque tem que ter uma história. Ninguém faz um absurdo Tartaruga desse não aqui, sobe, velho. Tartaruga não sobe no poste sozinho. Sim. Você Que subiu, alguém botou lá. É O isso aí, que isso aí. aconteceu aqui? Aí você já vai ligar pro cara. Cara, quem fez isso? O que aconteceu? Mas, Qual é a Miguel, história disso aqui? Isso Mas isso é é a interessante. maturidade que O você- problema Isso é, maturidade agora profissional. você Quer dizer, imagina... Eu já imagino que pro cara ter feito aquilo, alguma coisa aconteceu. Não é Agora- nenhum erro. Porque é tão... Agora imagina você ser o conselheiro, o cara que julga a ética do profissional Não, tô no falando início assim, da tua carreira. Não, mas isso não é nada. mudei Agora, a mesma imagine coisa, o a forma inverso. de lidar. Imagina o inverso. Você nomeou esqueci o nome agora, mas você nomeou alguém como numa inspetoria em varre e sai. A pessoa omete um ato qualquer. Um promotor recém-formado que está em varre e sai olha e diz assim: Culpa do presidente. pela responsabilidade objetiva, se ele fez, o presidente tinha obrigação legal, como você acabou de dizer, que somos obrigados não podemos alegar que desconhecemos a lei, ele tinha a obrigação de saber dos atos do inspetor de varre-sai. Só se fosse o Google. E ele entra com uma ação civil pública Google vai e sai. de improbidade Hoje em dia, com o administrativa. celular, o cara sabe tudo. Então, aí ele ingressa com uma ação civil pública de improbidade administrativa em cima de você. Sabe o que é maravilhoso? Eu acabei de receber um telegrama assim, Então, de 3 advogados, recém-formados. Até não vou falar quem falou isso, mas um colega falou assim, vê o número da ordem aí. Com certeza é recém-formado. aí... Não, Juro! não, mas imagina o E seguinte... eu não tinha ainda, eu não tinha Mas nem parado imagina pra o pensar seguinte, nisso. mas imagina o seguinte, aí o promotor, recém-promotor, um novo, não tem a sensibilidade de imaginar, cara, será que o presidente do CREA, no Rio de Janeiro, no município, sabe o que o inspetor de Varre-Sai fez? Então, o MP ingressa Nem com a uma ação esposa do cara sabe, pô. ingressa com uma ação civil pública mas e o juiz aceita e você tá no site como corrupto. E tô respondendo lá e Com vai improbidade. Mesmo que você seja absolvido, e será, porque chega uma hora que chega alguém mais sênior, que tem uma noção de vida, tem uma noção de tal, o grande já problema, sofreu o que o você impacto. sofreu... Eu já perdi cabelos, que eu já Isso, não tenho mais, então esse eu não vou isso. perder mais. Não, Mas vai perder algumas dezenas de milhares, porque sentou com o advogado dezenas de milhares. Eu sei que é. Amém, Eu amém. sei que é. Eu Amém. sei que é. Entendeu? Pô, é uma covardia.
É uma covardia. Não, mas é uma covardia é pessoal. o que fazem hoje, cara. O mais... Muitas vezes o Ministério Público faz coisas assim, Sim, né? mas, Covardia por exemplo, pessoal. Que essa é uma outra discussão também no Ministério Público. O Ministério Público é uma ferramenta muito importante para a sociedade. É indiscutível. importante. Mas não tem indiscutível. controle, né? Mas não tem noção. Mas às ele tá sem vezes, noção. às vezes os caras se perdem nesse Quando negócio. Às tem vezes prestação não, às de vezes contas, amigo, eles não se perdem, é esquece. diferente. É o inverso, às vezes eles não se Mas perdem, vamos estão sem voltar, noção. o Leandro. Mas aí que tá, eles estão sem noção e qual é o papel da advocacia? A ordem pode ajudar a mostrar o caminho. Da ordem, porque se você tiver um grande problema, você, eu, a empresa, quem vai defender os direitos fundamentais do ser humano é o advogado. Caraca. E qual o papel nosso? Agora ele Se tá a doando gente a não pílula. tem... Não, mas não é doando a pílula. Se Mas é a você realidade. sofreu uma ação civil pública, tem que contratar advogado. Se você sofreu uma ação... Por exemplo, se chegar agora uma mulher qualquer e falar assim, você sofreu um assédio, tu vai ter que contratar O que o advogado. Leandro quer dizer é o seguinte... Se a ordem o não tiver... enfraquecimento da advocacia força. significa o enfraquecimento da sua defesa. Claro. Sim, os seus direitos. Entendeu? O que a sociedade precisa perceber é que... Isso é uma escada. Que é uma Aham. escada. Quando você tem uma advocacia forte, você tem uma defesa forte, em última instância, isso isso reverbera na sociedade em si. É porque hoje isso que está acontece? acontecendo. Hoje o sistema judiciário é forte, mas o profissional advogado é fraco. Então o que acontece? A Isso. sociedade A fica sua base, enfraquecida na sua base, né? pro Não que não sistema. há advogado bem Claro. combativo, Mas assim, preparado. como o judiciário é forte e o advogado é fraco, o judiciário sempre vai ditar as regras. E em detrimento da sociedade, porque o advogado, na verdade, está representando alguém da sociedade. Que é diferente nos E aí Estados você Unidos, passa a em viver outros o que a locais. gente vive hoje, que é um Estado regido pelo O judiciário. modelo americano não é tão bom também, não, porque também é uma loucura. Mas a gente lá tá no do modelo Mas pior que o a americano, advocacia porque- não é tão desprezada como ela é no Brasil. Mas É a gente respeitável. vive... A gente Sim, vive mas lá o cara tem outdoor, assim, se você cair na rua, mercadológico, processo, né? não sei o que, é um negócio meio Mas a doido. gente vive... Eu não vejo Mercado, problema. é mercado. Eu vou te falar uma coisa, se tiver, desculpa. Não vejo problema. E eu acho Ah, que a Leandro, ordem tinha que mudar isso. Calma. Hoje. Better Call Saul, né? Eu vou te falar uma coisa. Eu acho Assim, que o Saul mostrou muito isso no presidente. Breaking Bad. Vou te falar uma coisa. Kaiser, eu sou um privilegiado. O Kaiser também é. Eu faço propaganda. É com isso aqui, ó. É, claro. Eu faço um livro. Notório saber. A OAB diz. A OAB é contra a propaganda. Por exemplo, o Kaiser não pode botar a matéria no Globo dizendo assim: eu sou o Kaiser, advogado tributarista. A OAB proíbe. Ele pode meter a capa do livro dele assim: eu sou o Kaiser que faço o livro Teses Tributárias, lançamento na Vieira Souto. A OAB permite. Então, uma minoria tem condição de fazer uma propaganda dos seus serviços. E uma maioria, e nós estamos preocupados com a maioria, como o CREA. O CREA não está preocupado, óbvio, com aqueles grandes engenheiros que também têm obrigação, óbvio, de estar preocupado, que é para totalizar. Mas entre o que é maior, os menores ou os gigantes? Os menores. Tem mais engenheiros pequenos do que engenheiros gigantes. Tem mais advogados pequenos. Então, quando a ordem restringe muito a propaganda, ela é boa para quem? Para mim, para o Kaiser, ou para outros gigantes que faz um livro, faz uma palestra, viaja para o exterior, palestra, tem assessoria de imprensa, porque ele diz assim, o advogado tal está dando aula no IBMEC. Isso pode. Agora, o advogado tal faz processo de licenciamento ambiental. Se eu chegar aqui agora e falar assim, eu faço licenciamento ambiental, meu escritório é tal, eu sou punido. Mas eu posso brincar. Punido? Eu sou Sim, punido. o Código de Ética não permite propaganda mercantil. Mas eu posso brincar agora e dizer assim, gente, olha só, eu vou lançar um livro de licenciamento ambiental, a qual eu escrevi na Travessa centro tal, porque eu fui diretor daqui. A OAB permite, porque eu estou falando de uma coisa acadêmica. Só que é óbvio que tu está usando a parte acadêmica para a parte profissional. Então só criaram Então uma tem perfumaria para fazer a Isso. propaganda. Porque Tem uma na distorção. verdade, porque, na verdade, seria violar a ética, né? Você ter uma advocacia ser Não, olha só. estritamente mercantil, Gente, você comercial. chega nos Estados Unidos, você pega uma highway, Lá pode. é Eu sei, outdoor eu sei. até Lá dizer pode. chega. Mas lá tem esse caráter mercantil. Aqui é vedado. Eles acham que é absurdo, que a advocacia é uma Advogado profissão, não é empresário. não é empresário, é um serviço OAB não- intelectual. OAB É um não serviço aceita intelectual. empresário. Depende do advogado. Não, Não, o a OAB advogado não não. aceita.
A sociedade de advogados a sociedade, tecnicamente, a sociedade de advogados não é a sociedade empresária. Isso é absurdo. É uma sociedade de advogados simples. Entendeu? Porque ela é um serviço intelectual. Mas é diferente. Vamos voltar. Mas óbvio que algumas sociedades hoje se comportam como empresas. Isso é fato. O mundo não, mudou. Deixa eu no voltar mundo só. real não é assim. No mundo real. Deixa eu Mas voltar no só a mundo nossa. Eu imaginário- acho que assim, a gente acabou. Desvirtuando um pouco, A gente né? tava falando sobre Bem-vindo como ao que podcast, acontece, Ed. Como É de paixão. volta, A né? paixão é complicada. Não, a gente tava falando de como acontecem as eleições, que eu acho que tem toda. Sim. Sinergia. É, sinergia explica a que gente eleição tá falando, aí. que, na verdade. Vamos ter eleição esse ano, O que explica aí isso aconteceu, aí. assim, eu acho que hoje, um cara que quer vir a ser presidente, ou inspetor, não sei como que chama lá, Presidente da Presidente, subseção. sucessão. ele tá querendo se alavancar para ter acesso ao judiciário. Então, hoje, a grande maioria que vai estar vindo aí é um cara que, na verdade, está vindo para um projeto pessoal de se alavancar para o judiciário. Eu não E digo tá nem pro olhando, judiciário, não. de fato, É isso. para o isso. advogado. Sim. Sim. Tá E aí certo. eu acho que... Então, assim, por isso que eu acho que falar sobre a eleição tem tudo a ver com essa São crítica vários que a gente problemas, tá Ed. fazendo. Por São isso. vários problemas. Não, você foi perfeito. Primeira Perfeito. coisa. Então, a OAB ela tem a sua seccional no centro, dividida em várias subseções por regiões, e cada subseção elege seu presidente. Tá? Qual o ponto? E aí, isso é uma questão, tem uma crítica a esse sistema de hoje. As subseções, elas não têm independência financeira. Então, Autonomia. autonomia Sim, financeira, sim. independência. O que significa dizer o seguinte, que esse cara que vai entrar, ele não tem Orçamento próprio. orçamento próprio. E não é Ele- ordenador de despesas. Ele depende diretamente... Não, ele tem orçamento que Não. é aprovado pela... Não tem nada. Não tem. Não. Na verdade, as contas da sua subseção são pagas e ele tem uma verbinha ali. Certa vez eu ouvi um colega dizendo de 3, 4 mil reais para Tem um mexer. suprimento de fundo que ele acabou. tem um Ou seja, R$4.000 para 16 16 mil advogados. Esquece. Isso não, Pra cara, Barra que é isso? só. Não, pra Barra. Por que isso? Porque... Deixa eu até tentar fazer a por- conta, que por advogado que não sabe isso? fazer conta. E por que isso, Ed? Para Essa evitar conta que é novas fácil, pô. lideranças 16 por 4 é surjam. fácil. Você prende todo mundo ao sistema central e esse cara fica dependente ali da OAB. E, pasme, diferente do CREA, para você disputar uma subseção, você tem que ter, por exemplo, na Barra, vou dar um exemplo, que eu fui candidato em 2021, sou pré-candidato novamente agora em novembro de 2024, Opa! Você tá vindo, já então. bato. 25 centavos entendeu? por advogado. Pra você ter uma ideia, Breaking news. pra você ter uma ideia, você precisa ter 88 advogados inscritos em chapa. Você precisa ter um... Não, você é candidato. Para cada é inspetoria, pré-candidato. para cada Não, subseção? Não, cada subseção tem um número A subseção da proporcional. Barra. Eu tô falando A da Barra. Aham. Para eu ser candidato, eu tenho que ter uma chapa com 88 nomes. Pare. E em dia. Com a anuidade em dia. E 5 anos. 50% de paridade, nenhum problema. Homem e E mulher. fora aquela cota maravilhosa de negros pardos de 30%. Pra escrever a chapa? Só para escrever. A chapa. Não, e em dia. É em dia. Ou Claro. seja, você percebe que o sistema cria realmente São vários quantas obstáculos. subseções? São mais de 60. São 63. Vou 63, arredondar para pegou? 60. São Cada uma 63. dessas subseções tem que cumprir um negócio desse Chapa, é tamanho? proporcional ao É. seu tamanho. Que Mas seja proporcional. mas, Vamos por dizer que exemplo- são 20. Pô, 20 são 10 mulheres, 10 homens, sendo que desses 10, É isso. 30% de dentro de negros quadros. pardos. Pessoas aptas a votarem que estão E todo dispostas mundo- a se exporem E ainda Isso. pra dentro de uma Isso. eleição. Isso Porque aí. eu acho que essa é a Caraca, parte isso é Ou uma seja, loucura. o que o sistema Isso aí. provoca? Cara, não. Ou seja, Só quem já tá lá que vai continuar. É um isso. exército. Quando eu me propus, os caras É falavam. uma horda. Porque é o Uma seguinte, horda. Uma horda. diferente de muitos advogados que tiveram uma carreira na ordem, eu até os chamo de fisiologista, eu não, cara, eu fui um advogado, eu tenho meu escritório, dei aula durante anos, ainda dou, vim totalmente do mercado privado em 2021. Por conta da pandemia, eu acabei ficando mais em casa, eu tinha parado já de dar aula. A cabeça ficou pensando. Não, eu já tinha parado de dar a aula e eu tive um episódio, cara, na minha advocacia, onde eu tive um caso que eu precisei despachar e naquele momento eu usei todo o meu network, contato e não aconteceu. E quando me falaram, cara, por que você não usou a ordem? Eu falei, cara, não preciso dar ordem pra nada, nunca precisei. Ou seja, isso é o que eu quero falar com isso. A crise de Descrédito, a crise de representatividade que a ordem tem. Mas Ou seja, a do CREA. eu, um tá? advogado militante, não fiz uso. Por quê? Porque a instituição se apequenou. E naquele momento eu falei, cara, por que não? E aí, ali mais ou menos em 2020, eu mudo meu escritório, só a sede dele hoje está na Barra da Tijuca. Né? Eu fiz uma opção também de qualidade de vida, eu sempre trabalhei aqui no centro, então eu queria ficar mais perto de casa. E eu falei, cara, acabei me envolvendo, fui me envolver com a vida de ordem. Quando eu percebi, na prática, o que tem é
vários advogados ali de um grupo político que se valem daquilo para algum objetivo, enfim, pessoal, e que na prática, cara, eles não atuam em favor da classe. Pra você ter uma ideia, o Fórum da Barra da Tijuca é um dos piores fóruns do Rio de Janeiro. Num dos lugares mais nobres, né? Sabe quantos juízes têm reclamação no CNJ? 0. Tem juízes lá que tem 12, 13, 15 anos lotado lá, o cara faz atrocidade todo dia contra você e tá lá. Por quê? E a OAB da Barra não faz nada. Então, por conta disso, entre outras questões, eu me propus a me candidatar. E foi um alvoroço, porque assim, eu fui um cara que era outsider total, fora do sistema, mas eles não podiam fazer nada. Currículo eu tenho. Me formei, graças a Deus, na faculdade pública. Passei em grandes escritórios. Tinha meu escritório, graças a Deus, que vingou. Então, era advogado. Eu até brincava, amigo, eu não sou do sistema, mas advogado mais militante, acho que eu sou mais que todos aí junto. Olha, né? já que é para botar, já que vocês botaram aí lenha na fogueira, eu tenho uma pergunta para te fazer. Assim, eu tenho um carinho muito grande pelo presidente da seccional, Luciano Bandeira, e tal, mas fazendo um recorte da Barra da Tijuca, Sim. eu vi uma entrevista do presidente da Barra dizendo que, eu não sei se você soube, que invasores Nossa. invadiram, eu até achei que o MST ou MST, sei lá, invadiram o terreno que parece que estão construindo um prédio Sim. para a nova sede da Barra da Tijuca, da OAB Barra. Excelente pauta, Leandro. E aí eu tomei um susto porque eu vi uma agressividade que eu não estou acostumado com a campanha da Ordem, que pese que a campanha da Ordem tem muita agressividade. Sim. Mas ainda não começou a campanha, já começou. E não começou. mas falar que fulano que invadiu não é advogado, ciclano que invadiu não é advogado. E eu olhei e falei assim, cara, eu sou advogado, eu acho que se a Ordem está fazendo um prédio ou não, eu como advogado eu tenho direito de ir no prédio fiscalizar, porque a Ordem não é de A, B ou C. A Ordem é de todos nós advogados. Eu não então, entendi se ela é de todos nós... cara. Qual foi a confusão? E aí, eu olhei e falei, pô, invadiram? E aí eu queria te ouvir o que você... Se você, né, o que acontece? Houve uma promessa de entrega de um terreno para a subseção da Barra há anos, tá? Há anos, Promessa isso de é uma quem? história... Da seccional. Sim, da liderança, né? Da OAB da Barra, né? De entregar uma sede própria, porque se você for na sede hoje atual da subseção da Barra da Tijuca, que é um bairro nobre, estratégico, pujante, é uma sede pífia. Ou seja, a presidência da seccional da Barra, da subseção da Barra, Isso. tinha uma promessa de aí, anos e anos de entregar um terreno, tá? Certo. E aí, na verdade, casou da coisa acontecer. Na verdade, o Crivella, no seu mandato, fez a concessão de um terreno ali na OAB da Barra. E há 6 anos tem essa novela. Para a OAB Federal. Para a OAB Federal. Na verdade, quem conquistou Gestão o terreno... do Santa Cruz, né? foi a OAB Federal. E aí entregou de presente para a liderança ali da OAB da Barra. Aí pasme, né? É um terreno de 5 mil metros, cujo projeto vai entregar um prédiozinho de 800 metros quadrados. 5 mil metros quadrados na foram Barra da Tijuca. Milionário. Milionário, 80 milhões. Avaliação do terreno, 80 milhões de reais. E aí, só fazer um preço médio ali, perto da península, você faz aí a conta. Então, 5 mil metros foram entregues para a advocacia e os caras têm a pachorra de entregarem um projeto de 780 metros quadrados de obra construída e um terreno de... Na verdade, obra construída, ou seja vai ter os pavimentos todos. Não, só tem um andar. Vai ter uma fundação, vai ter mais ou menos 1.200 metros quadrados acho que para estacionamento. E ninguém... Assim, esse projeto é trancado a 7 chaves, né? A advocacia não pode ter acesso. E aí um prédio de 800 metros quadrados. Cara, me desculpe, você está na OAB da Barra da Tijuca, você tem uma advocacia que, cara, é extremamente representativa, você faz um prédio, aquilo é um símbolo. Se eu sou gestor, eu colocaria um prédio 10 andares, com letreiro OAB da Barra. Deixa eu fazer uma pergunta. Porque isso lá significa... a OAB não é conselho como é o CREA, como é o CREA. É uma autarquia sui generis, né? Quando ele vai fazer essa construção, ele tem que fazer um certame licitatório? Não. Ele pede verba para o Conselho Federal. A OAB, isso aí você tem que perguntar. A OAB é uma caixa preta financeira, amigo. Mas quem constrói a OAB da Barra ou é a seção Rio? Não, na verdade, a OAB da Barra não constrói, é uma verba da seccional. Na verdade, é um dinheiro que vem do Conselho Federal, a seccional administra para a subseção. Porque, lembre, não há autonomia financeira da subseção.
tá? Então, na verdade, a regional vai escolher o empreiteiro, vai escolher quanto que quer Sim, pagar. vai escolher tudo. E o que aconteceu? E Pronto. você não tem opinião. Imagina Então, um qual é a minha empreiteiro que vai trabalhar para uma hora. O cara erra alguma coisa, atrasa alguma coisa. Entendeu? Esse Dá aí um mesmo, fio. tem que fazer Mas todos ele os vai botar na ciclos. O que margem, ele cobra aconteceu, quanto Ed? quiser, O que caralho. aconteceu? Tem que ouvir dizer que só tem arquiteto, não tem engenheiro na obra, né? Pô, pera lá! Só tem Aí arquiteto, não. tem engenheiro. Fiscalização, alô, fiscalização, hein? Aí, ó, auditoria. Ó, auditoria. Mas, Ed, pra terminar, o ponto é que essa obra sempre foi anunciada, foi prometida, e, óbvio, em ano eleitoral, os caras vão lá e começam a fazer um projeto pífio pra advocacia. A minha questão e meu ponto é, cara, sim, que E bom pode que fazer entregar. essa entrega, pode fazer em ano eleitoral. Na OAB pode tudo, amigo. O provimento federal permite. Eles criam a entendeu? lei pros outros, pra eles. Pra você ter uma ideia, o provimento não permite mais. Em tese, o novo provimento agora da OAB não permite você fazer propaganda na internet, não permite você fazer boca de urna, você não pode dizer que é pré-candidato, você não pode tudo, mas construir obra e entregar até 45 antes. Obra, 45 inaugurar. dias, inaugurar obra até 45 dias antes da eleição, pode. Isso é ridículo, é pífio. Nossa O provimento foi Mas feito pera pelo lá, presidente. não pode né? falar que é pré-candidato? É um absurdo. E como é que você falou que você é pré-candidato, Kaiser? Não, ele tá pensando. Eu falei. Porque, meu irmão, porque isso é uma coisa ilógica. Se eu não puder dizer que eu sou pré-candidato a alguma coisa, Claro. Como que você vai o montar cara uma tá me chapa de vedando a 88 divulgar. Isso cabeças? não existe, cara. Entendeu? Agora, se tiver Cara, impugnação, eu vou 88 fazer. E aí, aí vai pra porrada Vou pra porrada. É isso. Porque esse é o problema do sistema da ordem, cara. Pensa, É um processo eleitoral antidemocrático. Os Pensa caras, só, Miguel, os caras só pra- fazem de pra gente tudo ter pra uma ordem ninguém de ser grandeza. candidato. Uma eleição de vereador no Rio de Janeiro, um partido ele tem até, eu acho que pode escrever cerca de, até 90 pessoas dentro da chapa. Que tem que respeitar essas medidas, 50% e Paridade a cota e etc. com mulher, né? Uma eleição de uma subseccional da Barra Tem é que uma ter- eleição para vereador na capital do Rio de Janeiro. Sim, é absurdo, cara. A montagem de Eu chapa tenho que manter uma chapa que dessa. o cara tem que Ou seja, fazer é o trabalho tudo que pra um partido cara, então, certeza. na minha tem que fazer na concepção... capital. Historicamente, É quantos muito difícil, por cento tá? vota normalmente ali? na Ah, Barra? você tem uma abstenção de 50%, né? Você tem várias... Na verdade, você tem que Não, fazer um muito cálculo. mais, Não, muito mais. na verdade é o seguinte. Você tem que fazer um cálculo. Dos 16 mil inscritos, isso é a última contagem, tá? Isso deve ter aumentado ou diminuído um pouco por conta da pandemia. Eu não tenho esses dados, né? Mas provavelmente... Não é aberto no dado ou é aberto? Não, mas não, mais não ou é menos aberto. 16. É, 16 mil. O dado também não é aberto. Ou Não seja, é quem aberto. tá na gestão sabe Sabe, quanto que tem não tá, e quem não isso, tá. Isso aí. O último dado que eu vi que tinha 16 mil advogados pagantes. O que acontece na prática? No ano que eu fui candidato, por conta da pandemia, dos 16 mil advogados, só tinham 7.500 pagantes. Nossa. Pandemia foi muito dura para a advocacia. O que aconteceu? Desses 7.500, só foram votar 3.500. É votação presencial. Presencial. Aí, óbvio, o que a OAB do Centro faz? Coloca a votação no dia da volta do feriado do dia 15 de novembro. É para aumentar a abstenção mesmo, tá? Eles não têm interesse em mudança. A verdade é essa, gente. E assim, esse todo ano mundo vai se ser propõe- presencial de novo. Há uma discussão se vai presencial ou virtual. Entendeu? Pela nossa acho que experiência. Um virtual não é ruim, não. Um virtual é bom porque amplia a possibilidade Isso de aí. voto. Exatamente. Você Eu tô... você Agora traz você pra dentro auditar, da né? discussão, Agora sim. imagina O problema é que o assim, litígio de auditoria de uma eleição eleitoral numa coisa da ordem. Aí o deve ser um problema caos. o problema é esse. Mas, assim, Quem vai gerenciar, quem vai auditar, assim, é complicado. Não, mas hoje já existem instrumentos, o Kaiser, assim, porque eu sei porque isso aí é sempre a discussão em tudo, né? Você tem instrumentos que garantem ali uma isonomia no processo. Eu posso falar assim, minha experiência desde o movimento estudantil. Sim, sim. Cara, é 1000 vezes mais fácil você Alterar. burlar uma urna física Sim. Com certeza. do que um Claro. processo digital. O problema é que no processo digital, como a gente, em geral, é muito ignorante e não entende sobre como ele funciona, o processo como um todo, né? Porque é IP, é não sei o que e tal, a gente sempre fica naquela dúvida que gera uma insegurança sobre a garantia E do o sistema. voto é obrigatório? No físico, Não. mal ou bem, você tá ali olhando, né? Não. Mas tá ali olhando também, a chance do cara vir com um papel na mão e fazer assim, colocar e acabou. Não, na verdade, Peraí. ele é obrigatório, mas É, na ó. verdade, todo ano o presidente da OAB dispensa aqueles que não foram. É o famoso. Ou seja, é obrigatório pra quem vota.
pois na é, verdade, pois é. assim, o cara É. que não se sente representado pela OAB hoje, Ele não vai Isso. votar. ele não vai se deslocar vai de votar. casa Vai, pra não fazer vai, isso. E não vai Porque acontecer nada. A OAB Não vai não acontecer faz nada. nada Por pra ele, exemplo, porque ele Esses vai fazer algo pela 1.300 OAB. votos que eu tive, cara, eu fiquei extremamente lisonjeado, porque o cara saiu de casa Infelizmente, pra votar tem numa muito oposição, cara. estelionatário que é candidato ao AB. Ih, Infelizmente. Isso é outro ponto, hein? Como assim? Gente que não tem uma vida digna, não só na advocacia, como na vida pessoal, e quer utilizar a OAB como Trampolim. instrumento de trampolim para alguma coisa cara, pessoal. Mas isso aí acontece em tudo. Entendeu? Então, hoje na Eu acho ordem... que toda a vida política, dizem, né, que Sim. tem um livro lá daquela psicóloga, esqueci o nome dela, ela seria, a gente podia tentar convidá-la pra cá, aquela que fala sobre os psicopatas. Ah, sim, esqueci o nome dela. Esqueci Que o nome tá- dela. Ana, assim vai em podcast. Ana alguma coisa. Vai ser em podcast ela. Ela diz que eu sei qual é. Que também três esqueceu o nome em cada também. 100 Eu não homens sei o são nome dela mesmo. psicopatas. 3 em cada 100 homens são psicopatas, 1 em cada 100 mulheres. Dentro de ambientes políticos, esse número daí é extravasado, assim, extrapola. Por quê? Porque é um ambiente Propício, onde né? essa personalidade, ou esse defeito de caráter, de formação, não sei o que é, privilegia. Ou seja, se o cara ele é um psicopata, ele não está colocando emoções dentro da tomada de decisão deles e ele se beneficia. Sim. E acaba que atrai, porque assim, não é que o psicopata ali, ele vá praticar ilegalidade, mas ele tem Ed, o que uma a facilidade gente para tá praticar. colocando em pauta é que assim, é que na ordem, assim, o advogado na hora de votar, ele tem que parar de votar por conveniência, porque recebeu um almoço, porque recebeu um convite para uma festa, ele precisa votar por consciência e ler e conhecer minimamente o candidato e suas propostas. É só olhar o candidato da barra, o perfil de quem é, o histórico, a vida do outro. É simples. Se você fizer esse exercício hoje na campanha do AB da Barra, eu já fico grato, Historicamente, na entendeu? Barra tem disputa? Cara, na prática nunca ocorreu, sempre foi um acordo de cavalheiros. Eu fui o único candidato de oposição de verdade durante a OAB da Barra, existe desde 2008, salvo Você, engano. na última eleição, você veio candidato. Vi também. candidato, a situação... Pegou fez uma pandemia, foi muito ruim. pandemia, né? Um candidato na reeleição, o Kaiser perdeu, não teve como fazer muita campanha, né? Eu acompanhei. Sim, Perdeu por 300 votos. Você fez 1.300. Eles fizeram 1.600. Então, na verdade, você E- perdeu por 150 votos. Sim, e na verdade foi uma campanha 150 que nasceu dele em 8 votasse meses, você. tá? Uma campanha que nasceu em 8 meses. Isso aí. Eu nunca tinha sido candidato, eu nunca tinha sido envolvido em ordem. Cara, meu nome circulou, então assim, eu era virgem. Então assim, foi uma campanha que na verdade a gente perdeu. Too mas much ganhamos. information. Vamos partir do pressuposto. Vamos pra quinta série do podcast. Vamos lá. Vamos partir do pressuposto, e quem sabe premonição aqui, né? Você é eleito presidente Ué, lá da subseção. aqui, ó. Aí, Desse livro Vai aqui, falar, ó. aí, Tem 3 nomes. O nome número 1, presidente da OAB Barra. Já foi. Já foi. Ou é Cláudio Cláudio Carneiro. Mostra Já Um foi. abraço, ó, Cláudio mostra Carneiro. aqui, ó. Aqui, ó. Um abraço, meu amigo. Aí. De repente nós vamos ter o segundo. Aí, ó. Isso aí. Então, Assim então espero. Kaiser. Kaiser eleito presidente da OAB Seção Barra. Como é que a gente poderia trabalhar, por exemplo, para trazer parcerias para o nosso público aqui em geral são profissionais do sistema Confecrea, né? Claro que não só, também tem gente que tem interesse em entrar para o sistema, a gente tem muitos estudantes também aqui e também gente que se interessa pelo setor da parte tecnológica, das engenharias e tal. Mas uma coisa que eu sempre almejei fazer, quem sabe de repente não vai ser agora que a gente vai fazer, foi o que eu falei, né? Eu entendo que noções de direito deveriam ser ensinadas no ensino médio, são as regras do jogo, né? Mas, por exemplo, uma capacitação, já pensando aqui pra gente, né? Sim, mínimo para os engenheiros, né? Cara, de uma formação Posso de dar uma direito sugestão? para engenheiros. Um curso de capacitação, mas focado, por exemplo, na área contratual. O engenheiro Sim, mas lida cara, muito com começa, contrato. direito do consumidor, criminal, até por causa da noção, trabalhista, contratual, até o próprio tributário, porque no final das contas, cara, a engenharia financeira, se ela não for executada de forma correta, quer ver uma coisa que é clássica que engenheiro erra? A gente falou aqui, ó, o valor dos impostos é 18% sobre... Né, é uma média, né? Para quem está no lucro presumido. Mas a Tem maior muita- parte é lucro presumido. Não, não, empresa de não. grande porte. Não, aí Tem o cara do construtora... simples, o cara do simples é Simples menor. é o quê? 6%? Não, mas é isso? simples o Depende engenheiro da não pode. do
o engenheiro... Pode. Não, é que o projeto, acho que a área de consultoria não tem. Projeto consultoria simples. não pode, simples. Eu não sei se tem vedação na engenharia A não ser que o Não, nosso não, amigo não. aqui, advogado tributarista, faça ali uma engenharia tributária. É porque o teu KNAI, assim, salvo engano, eu confesso que eu não sei se uma empresa com KNAI de engenharia para área de projeto e consultoria vale a pena estar no Simples, porque a alíquota de consultoria no Simples já começa em 16%, então não faz muito sentido. Então, se você faturar muito, você vai até ultrapassar o lucro presumido. Mas existem outros tipos de serviço da engenharia e com certeza deve caber ali no KNAI no início, ali quando o cara tá... Vamos partir do pressuposto que é 18%. Se não for for isso, vai ser menos, porque você tá com alguma vantagem que justifique ficar menos. Vamos supor que é 18% o valor. O cara vai lá, faz o valor do preço dele de venda. É 100 mil reais. Ele não tá contando com isso. O que esse cara faz? Não, ele vai lá e coloca o imposto. Como é que você coloca o imposto sobre esse valor aí de venda? Ele vai fazer 18% em cima do que ele já fechou e não o contrário. Ele vai multiplicar por 1,18. Quando ele multiplica por 1,18, dá 118 mil reais. Agora 18% de 118. Só que 18% de 118 mil reais... Sei lá, uns 20. Vai dar uns 20 mil mais ou menos. Então, na verdade, ele perdeu 2 mil reais por falha de conta. Tô mostrando um negócio básico. Porque você tem que dividir, engenheiro, tá? É coisa de engenheiro. Que você tem que dividir por 1 menos 18, 0,18. Engenheiro não sabe fazer muito bem conta, né? Não é isso. O cara não entende que o imposto é sobre a nota emitida. Sim, sobre a nota. Esse erro que eu tô falando, erro básico. E clássico. Que a gente vê classicamente sendo errado, tá? Quem dá aí o orçamento, professor Mussi Salve lá no Cefet e tal, é o tipo, a primeira coisa que você dá zero no aluno quando monta a planilha orçamentária. Você vira Mas pra é um qualquer erro engenheiro, clássico. quanto é que foi? O cara vai pensar, meu custo é tal, joga mais tantos por cento de imposto. E aí, errou, Pronto. é isso, errou. Ele acabou de perder, às vezes, a margem de lucro dele. Sim. Então, assim, tô trazendo uma coisa bem básica, mas essa discussão que a gente Advogado fez até com o também, regime tá? tributário, que vale a pena também. para ele ou não, né? Pô, será que vale a pena um regime tributário uniprofissional? Sim. Será que vale a pena um regime tributário do Sim, Simples? você pode Até fazer... onde eu saiba, o Simples não pode, tá? Eu não sei. Eu tô falando só da parte que eu já Que é trabalhei. área de projeto, consultoria, Eu sou um né? servidor público, né, há 15 anos, mas eu trabalhei antes na iniciativa privada na parte de consultoria e projeto. Então, a minha noção vem daquela época, que eu não sei nem se atualizou a lei, mudou a lei, como é que ficou não depois. muita coisa, mas você pode fazer um estudo prévio, porque na verdade o que vai determinar também a tua alíquota é o KNAI, o teu objeto, entendeu? Sim, considerando que seja Qual projeto. E objeto o próprio ISS, ele varia de valor entre 0% e 5% Da atividade. pelo município, pela atividade, que é outra complexidade, porque também muitas vezes o serviço de engenharia não é atrelado a um único município. É né? onde ele é consumido, né? Tem discussões sobre isso. Essa até tem uma resolução do STF. Mas resumo da ópera, gente. Já estamos caminhando aqui para mais de 1 hora de podcast, já estamos sendo chamados aqui sobre o tempo. Estamos em Mas quase só queria fazer 1h15 uma aí, ressalva né? do invasor aqui que o Leandro falou. E o que aconteceu, gente? Como eu estou imbuído nesse propósito de ser novo presidente da OAB da Barra, nada mais natural do que um grupo vá fiscalizar essa obra, né? O invasor era você? Só? Me chamaram de invasor. Sem terra! Sem terra! E aí eu te pergunto, como que um advogado é invasor da sua própria casa? Amigo, plot twist aqui, mano. Sem terra, meu Que amigo. maravilha! Quem começou assim? Não sei se você ouviu falar de um invasor. O invasor. E aí, Campanha da Barra, o invasor versus a... eu não no posso falar, mínimo, senão eu tô ferrado. Aí, ó, se você quiser um slogan, vamos invadir sua barra. o que você mostra, essa mentalidade tacanha e pequena do outro lado, né? Que se apropria de um terreno que é nosso, Aí de o todo cara fez advogado, uma nota em E o jornal. cara fez uma nota, perdeu tempo. Um presidente de uma subseção, ao invés de estar defendendo o advogado que está sendo maltratado no fórum, o cara perde tempo. E é pior que eu não sou nem adversário político dele. O pior é isso. E o cara se presta a esse papelão ao primeiro me tipificar um crime que não existe. Né? Eu sou advogado, eu posso muito bem fiscalizar a obra da Barra, até porque, anuidade eu que pago. 2, eu represento um grupo. Né? Eu sou advogado. Terceiro, nada mais justo, né, que aquele lugar, na verdade, é a casa do advogado, cara. Ou seja, é pra todo mundo. Eu acho que mais, tá, assim, o entendeu? cara vai entregar. É um produto que ele vai Mas entregar na véspera tu foi da dar uma campanha. causada lá, né, Dar cara? uma causada, mas mas por quê? Foi dar uma causada. Mas, ô Miguel, a classe Mas tinha que olha só, é emagrecer. um produto que o cara vai Eu fui dar entregar uma na véspera da campanha. Sim.
E que vai alterar a campanha. O mínimo que o cara tinha que Isso. fazer é Sim. cercear E vou a além. entrada das pessoas pra entender qual é o projeto que tá Isso. sendo feito. Sim. E vou além. Quanto que tá se gastando Sim, dentro ninguém desse sabe nada. projeto. E vou além. Se o cara vai botar chão de mármore lá, Transparência é um Eles negócio estão importante. sendo... o cara vai botar chão de mármore, Mas Eu deixa eu vi. só falar uma, De é, ouro. mas deixa eu só falar uma Eu só coisa. te botar de- A obra não tinha começado. Eu fiz questão, eu tava Quando foi isso? a obra, em 2023, em dezembro, eu passo no terreno e falei, cara, Dezembro de 2023. dezembro de 2023, Quando é a eleição? novembro de 2024. Você já foi lá agora de novo? Vou lá fiscalizar novamente. Não O tinha- invasor vai tinha- voltar. tinha- O que aconteceu? Deixa eu perguntar, já tava pelo menos fundação? Governo Nada, interno? nada. Não vai Cheguei lá, entregar, terreno tá? baldio. Terreno Não vai, baldio. vai entregar em agosto. Vai entregar um negócio. Agosto de Deus. Vai entregar um treco. Vai, Não, vai nós temos uma entregar- coisa vai levantada entregar lá que nem lá dentro. no CREA entregar. Não entrega, não. Mas sabe o que eu fiquei... Acho que sabe entrega. o Lá que eu no- Porque vai fiquei- entregar- Senhor, Não, o senhor sei, vai mas entender é- de direito tributário. Mas sabe que eu fiquei espantado? Porque sabe o que eles vão Tem entregar? acessório de conhecimento. Mas sabe que eu fiquei espantado? Sabe que eu fiquei espantado? Eles fiquei vão espantado. inaugurar só uma salinha. Isso não ia acontecer! Eu já vi acontecer! vai acontecer. Eu já vi acontecer! Engraçado! Me deu aqui Eu não Pareceu déjà vu! Eu não posso comentar sobre isso. Mas Vai ficar uma obra inteira e uma salinha inaugurada com Mas uma é placa. isso mesmo. Com a é placa, isso, com a é placa. Mas Eu acho que eu já ouvi acontecer isso em outro conceito. Mas sabe o que eu fico estarrecido, de verdade? Caraca, essa é bizarra. É que eleição, a gente tem um histórico. Só que foi depois Não. da eleição do Eu nosso acho- caso. É mais bizarro ainda. Eu acho, Kaiser, que assim, não importa se nós vamos ganhar ou se nós vamos perder. Sim, É claro. óbvio que ganhar é muito bom, mas nós temos um histórico de O que importa é vida. expor essa questão. E nós né? temos um histórico Isso, de se vida. apresentar. Nós somos... A gente não pode nos abandonar nesse processo. Eu lembro, eu morava em Brasília, que, sem entrar aqui no mérito, e eu fiquei estarrecido e comentei isso, tá? Sim. E eu fico muito à vontade, porque eu tive eu disputei a eleição com ele, então, assim, não é nem crítica nem nada, é que se futuramente nós vamos ter uma sede nova, e eu desejo que você seja o presidente, esteja Amém, nessa recebo. sede nova, graças ao ex-presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz. Então, Que já esteve aqui com a gente no podcast. Já, esteve Salve aqui. Felipe Santa Cruz. Salve, Agora, disputei- secretário disputei. de governo do município aqui. Sim, secretário de governo, disputei eleição com ele, foi uma aula. E eu fico estarrecido de olhar a Barra e parece que estão apagando o Felipe Santa Cruz, a Barra. sim. E é absurdo, porque quem E ele articulou... ele é advogado da Barra. Ele é advogado da Barra, ele vota na Barra, ele Aí, ó, mora já na pede Barra. logo o voto dele. E quem Apoiador de conversou... força. E quem conversou... Isso aí é um com o general, Crivella- A obra tá registrada na prefeitura? Então, E quem IPTU tá conversou- pago? Quem conversou... IPTU eu não sei, mas quem tem articulou... Tem uma articulou pergunta importante. com o Crivella foi ele. Foi ele que transferiu 10 milhões para a construção da sede. E eu olho e falo assim, caramba, eu Cadê vejo... esses 10 milhões, hein? Não, a questão não é nem essa, porque tudo bem, está lá e a ordem, espero que ela... 10 milhões preste para conta. construir um pavimento de Preste conta. 800 Mas não metros. tem pô. prestação de conta, não? Na verdade, não tem, né? Porque é uma autarquia sui generis. Ué, né? mas e daí? A gente tem Ela prestação de presta- conta. Não, vocês têm que vocês são autarquia federal. Não, né? a OAB vai- vocês têm não, Tribunal de Contas. a OAB Sugênero não é tem que site nem- transparente? é que Ela nem pode ONG, prestar ele. conta, mas tem auditoria privada. Ela faz o que quer, cara. Não, É que nem ONG lá. A questão ainda não é essa. Sugêneres, eu acho que é tipo Mas o que eu ONG, fico né? assustado Caraca. é como que algumas pessoas É a que plenária, se deve ser a dizem comissão que postulantes avalia ali dentro. a determinadas funções tentam apagar o Não passado. tem, por isso que é a Sim. ordem, né? Conselho. Porque você olha a Barra, parece que estão construindo uma nova Barra, construindo uma nova liderança e esquecem. E aqui não é nem... Eu tenho um carinho, por exemplo, pelo Luciano Bandeira, que é o nosso presidente. Salve, Luciano. O próprio Felipe, eu sou amigo dele, disputei eleição com ele e tal, por questões de projetos diferentes de vida, e, enfim. Sim, isso sempre Mas- pode acontecer, né? Porque você mas disputa uma eleição com alguém, apagaram quer dizer que você ele. não gosta da pessoa. E eu olho e falo, caramba, porque se essas pessoas hoje estão no poder, devem a ele. Sim. E se devem a ele, não podem apagá-lo. Então, eu olho e falo assim, nós,
advogados, a gente não pode olhar uma eleição e se ganhar por ganhar, apagando a nossa história, apagando a nossa biografia, Memória. não importa o tamanho dela. Eu estou construindo a minha, mas eu não posso olhar para trás e esquecer as pessoas que estiveram comigo. Sim. Assim como você e assim como, infelizmente, estão fazendo na Barra. Mas o Santa Eu morei Cruz na Barra, é o né? mesmo exemplo. Santa Cruz saiu do mundo da ordem, entrou pro mundo executivo e aí já foi apagado. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido, né? A ordem, ela trabalha para si. É o pessoal que está querendo se fortalecer dentro do judiciário. A partir do momento que ele sai do mundo judiciário, o pessoal já bota um novo rei, né? Rei morto e rei posto, que eles falam. Mas isso é equivocado, porque... Não, eu sei agora que eu tô falando qual é a lógica do sistema e não qual o sistema. Então, isso. Agora mas a eleição do Kaiser precisa mudar o sistema, como nós mudamos no CREA. No mundo político, mas Eleição do até Miguel. pouco tempo atrás ele era... Presidente nacional, Não, ele era advogado, pô. Tava advogando. Quando ele teve aqui, ele era advogado. Felipe advoga. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou sobre 10 milhões que foram repassados da ordem federal. Sim, há uma verba, não sei exatamente o valor, mas o Leandro falou que são 10 milhões. Esse recurso é repassado para o B E não seccional. tem nem prestação de contas da federal? Amigo, aí é uma outra caixa preta, que é um podcast inteiro para falar sobre transparência na Não, ordem. até tem prestação de contas. Da OAB do Rio é para a OAB federal. A grande Mas pro questão advogado... aqui... Não tem. Na ponta, não? Não tem. Não tem no Não, é Mas portas é um fechadas. A absurdo. prestação de conta, porta fechada. Tanto é Porta que fechada. o advogado da Nossa Barra Senhora. acredita, e é isso que Sim. eu reclamei aqui, que a sede da Barra só vai sair graças à liderança da Barra. E não é graças Não à liderança é, da Barra. ninguém. Né? Pelo contrário, o pessoal da Barra não teve Apesar, esforço nenhum. apesar de você. Não teve esforço nenhum. Não é tem graças, diferença nenhuma. entendeu? E isso assim, que é muito aquele complicado. profissional que tá pagando R$1.200 Não tem noção. Se ele quiser Ano bater de na ordem. portinha, ele não que é um valor significativo. Sim, Vamos sim. colocar Isso, aqui. não tem noção. Ele não ter um mínimo de prestação de contas. Não tem. Ó, isso aí, o fictício. Kaiser, você já sendo aí pré-candidato, sei lá, intenção de candidato, não sei nem como é que pode falar. Uma das Eu minhas não pro- quero ser, pelo amor de Deus, não me processem. Eu não sei como é que o esquema e eu tô alegando que eu desconheço Mas a lei gente já pode- desde A antes. gente Me pode chama de falar ele que não pré-candidato. pode. Não, pois é, não sei lá. Sou pré-candidato ao B da Barra, ponto. Interpretativo esses negócios, né? Colocando aqui de forma objetiva, cara, tem que prezar também pela transparência das ações, sabe? E a transparência, ela passa, Kaiser, principalmente, e isso é um lema que eu coloco lá dentro, pela capacidade de comunicação. Tem que se comunicar com o seu profissional, mostrando aquilo que está sendo realizado, Sim. como está sendo realizado, para que ele entenda que tem transparência dos atos. Miguel, uma das minhas propostas na campanha de 2021 é que não dá para realizar porque não existe orçamento participativo. Mas uma das pautas era orçamento transparente. Abrir as contas da Barra. Acho que participativo É, às vezes é transparência. complicado. Porque a gente fica está muito- falando sobre a Fica obra. muito Mas na a claque, fica muito na claque. Mas assim, gente está falando Mas sobre a obra, por exemplo. a Quem presta transparência- uma serviço, das minhas propostas era essa. quem tem que presta ter. serviço Isso foi lá de proposta minha em limpeza, 2015, você não mas sabe quem mas qual é o café que é consumido lá. Não, ninguém sabe. Ninguém sabe. Quem Não, são as sabe. pessoas que Não trabalham sabe. lá dentro, ninguém Isso é uma caixa sabe. preta, cara, não sabe. é. Pô, Por exemplo, eu tô há 2 anos tentando obter o projeto que vai ser entregue no meio da Barra. Ninguém sabe. Isso é um absurdo. E que não tem projeto em conselho nenhum, porque Não, então, eu tenho certeza que a ordem não bateu mas na olha porta só, do Léo, você CREA, não presta- bateu na porta do CAL, não Entendeu? bateu na porta A de OAB ninguém. não é uma coisa qualquer. A OAB é um local onde você tem documentos importantes que você não sabe quem são as pessoas que estão manuseando. Não, é absurdo, Você não absurdo. sabe quem indicou, você pode trocar a qualquer momento. É ilegal e Não- daí? É, É exatamente. ilegal e daí? Exatamente. Claro. Vocês estão muito Casa de Ferreira do É, não é, Mas rapaz? mas esse é o problema. Tá Esse é o parecendo problema. a sede do cara. Eu não quis falar isso, que senão eu sofro represália de 2 conselhos. Não, eu tô sofro de um, sofrendo, eu eu tô sofri de sofrendo, dois. mas estamos brigando bastante lá pra mudar essa realidade. Mas a OAB acho que o buraco é um pouco mais embaixo, Miguel. A minha sensação é essa. Você É não porque consegue. você não é engenheiro, não tá na presidência do CREA, parceiro. Mas tudo bem. Acabou de comprovar minha teoria que ganhar eleição, abre aspas, é fácil. Presidir que é difícil. Eu acho que você errou. É porque, na verdade, você Também tá falando ele acha que é fácil porque Mas é eu outro botei que entre disputou. aspas. Ganhar a Entre eleição. aspas. Então vou melhorar a sua frase. Ganhar a eleição é difícil. Gerir é mais difícil. É isso aí. Isso Aí eu concordo. Isso aí. Isso aí. Tá vendo como é que é a coisa da comunicação? Pô, advogado. claro. Pô, advogado. Pô, Você, claro. você Sem que sombra de mexe com dúvida. as palavras. Verdade, Hoje, verdade. cara, hoje o Édipo tá inspirado. É que o meu é...
O Guaraná, Eu acho, o Guaraná tá entrando. eu acho que ele tá... Eu tô com inspirações. Tô com inspirações Tô sentindo, positivas. tô sentindo que ele tá ficando mais sênior. Pois é. Eu tenho notícia pra dar hoje. Opa! E o Rodrigo já falou que tem que fazer um corte da notícia. Vai rolar Cristo Redentor? Esse Projeto já acabou faz Cristinho. tempo, esse já acabou mais Projeto Aí, ó. Cristinho. Aí, ó. Cristinho. Olha, Stephanie, vamos lá! Não, vou fazer nos fechamentos. Tô sentindo que o senhor está mais sênior, né? Ouvi Tô dizer... com cabelo, tô mais Um cabelo branco. homem sem uma esposa e uma dívida não é homem, é uma criança. Quando a gente uma terminar criança. no fechamento, eu falo sobre essa Mas questão então de vamos impostos. caminhar para o encerramento, já Vamos tem lá. 1h30 de podcast. Então eu vou começar pelo meu... Vou deixar o Ed para depois. Vou começar com o meu amigo advogado Leandro Melo Frota. Ô, Leandro Frota. Leandro Frota, vamos lá. Meu amigo Leandro Frota, suas considerações finais, Olha, suas quero- redes sociais. Quero agradecer aqui, tá? A segunda vez que eu venho. É muito bom estar entre amigos, sabe que eu tenho um carinho por todos aqui. Poxa, eu fico realmente emocionado. Torço muito. Poxa, Guaraná que é ótimo. Torço muito, Kaiser. Peço muito a Deus que você não só consiga trilhar um caminho de sucesso, nós somos amigos, mas que você seja abençoado em sua gestão, porque a advocacia precisa mesmo, tá? Ainda mais a advocacia da Barra, que não tem, infelizmente, a grandeza do seu tamanho, tá? Sim. Então espero que você entenda o seu chamado, tá? Agradeço estar com dois amigos aqui de longuíssima data e pessoas que eu Tá sempre admiro convidado, muito, Leandro. admiro muito e sou feliz por acompanhar e participar a transformação do CREA, né? A gente pegou um CREA que estava, vamos dizer assim, desamparado. Acho que eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas palavras, já que eu audito. Então, um CREA desamparado e agora nós temos um trabalho imenso, mas que somos felizes aonde nós estamos. Isso é tá? verdade, o ambiente é um ambiente pra alegre, cima, feliz. né? Alegre. Um ambiente que tem embates, mas que é algo normal. Normal. Mas estamos entre amigos, então eu acho que entre amigos sempre é muito mais Eu acho que gostoso de mais do que trabalhar. entre amigos, a gente está entre pessoas de boa índole. E pessoas que nós respeitamos. Então, por exemplo, eu estou com duas lideranças aqui. Miguel, que é o nosso presidente. Édipo, que eu conheço há muitos anos. E Édipo sabe como é que a gente botou pilha lá no Miguel, aonde foi, como foi, que dá um podcast Por isso aqui que é imenso. fácil. É que é só botar a pilha e vai. É um podcast, entendeu? dá um outro podcast, mas... Só tomar um uísque, ligar Então, pros uísque não. Guaraná. O pior, Guaraná. o pior que começou assim, né? Começou assim. Então, obrigado por estar entre vocês, obrigado por ser amigo de vocês e sou grato, tá? E torço para que os nossos projetos sejam projetos de sucesso, mas que não só sucesso para a gente, mas que a gente consiga impactar a vida das pessoas, impactar a engenharia e impactar a advocacia. Então, Perfeito. obrigado, Suas gente. redes sociais, quem quiser te acompanhar, Leandro. Aí Leandro no Nova em Rio. Frota, Instagram, né? E no LinkedIn, Leandro Melo, com 2 L's, Frota. Maravilha. Obrigado. Ô, Rodrigo, depois a gente tem que voltar a fazer o salve pra galera que nos acompanha, hein, Rodrigo? Tô sentindo falta disso aí. interação com o público. Engraçado que a gente viajou agora no interior pra nomear os inspetores de toda cidade que eu chegava. E o podcast? E como é que tá? E vamos voltar. Cara, esse podcast é maravilhoso. Quero propor uma pauta, não sei o que. Cara, a galera acompanha. Muito legal. A Nos gente, segue. ano passado, a gente esteve lá em Gramado. É muito legal. A gente já tá aí, eu não lembro agora a numeração, mas a gente já tá o quê? 76 episódios Caramba. gravados já de podcast. Terceira temporada, 30 Terceira episódios temporada, por 3 anos. Daqui a velho. pouco vamos pra Netflix. Aí, tá achando o quê? Flow, tamo logo ali! Tô chegando, hein? Tô chegando. Meu amigo Édipo Lázaro, o sênior. Então, vou começar fazendo alguns recados pessoais e depois eu falo um pouquinho sobre a presença ilustre aí do nosso pré-candidato. Mas tô de volta, galera. Eu tive um problema de saúde, fiz uma cirurgia na coluna, coloquei 6 pinos aí. Fiquei ausentado um tempo, um período. Mas Não foi de sexo, né? Que mas- bom, né? Mas assim que eu Quinta voltei série. do hospital, tive uma notícia muito boa, então eu queria dedicar essa mesa aqui, o meu regresso. Primeiro a minha companheira de vida aí agora,
Stephanie, mais do que nunca, meu amor. Oh. Não só por me acompanhar, tá junto comigo nos momentos mais pesados ali, tá segurando a mão e outras coisas, né? No momento que você não tem... Outras coisas é fogo. No momento que você tá ali, né? Pô, sem, cara, outras sem nada. Mas Stephanie, mais do que nunca, virou uma pessoa muito importante na minha vida, porque vai me fazer pai. Aê! Que isso? Posso estar aqui. Deus abençoe. Breaking news! Posso estar revelando Amém, isso. cara, amém. Acabamos de perder metade da nossa audiência. Perdemos o projeto Cristo Redentor. Não, tá implementado. Achievement completed. Já foi feito. Mas já perdemos exato. parte da audiência feminina agora. Mas é isso, então eu queria dedicar a Stephanie, meu regresso, e ao bebê que carrega nós. Pode aí, vir essa que a vida piscina nova. tá quentinha, Edipo. Pode mergulhar fundo, aqui todo mundo pai. Então, obrigado. Pode Todo mundo mergulhar. pai, isso aí. Todo mundo pai. E que vem aí o nosso... Chá de fralda da galera, hein? Chá de Amigo. fralda. É algo que amadurece um homem e também a mulher, claro, mas eu tô falando aqui como homens, é uma mesa masculina, que é até masculina demais, até pra dizer a passagem. Mas assim, é uma coisa que amadurece a pessoa, é ser né, pai, ser mãe, é outra perspectiva de vida. Melhor sensação da vida. Dá foco, Eu- muda tudo. eu digo Parabéns. Muito sucesso, saúde pra todos vocês. Eu digo, aí. Stephanie Tô vai muito realizar feliz meu por maior vocês. sonho de vida, que é ser Amém. pai. Que isso, amém, amém, amém. Que Deus abençoe sempre. Graças a Deus. Muito bom. Vocês E dois, quem cara, quiser acompanhar aí o Baby Edipo e suas aventuras. Édipo Asa. O Papai né? Edipo, o Papai Edipo, né? O Baby não vai acompanhar na rede social, vai acompanhar o Papai Édipo Edipo. Asa. Mas eu queria também fazer um fechamento, agradecer a presença do Kaiser aqui. Obrigado. Sim, claro. Eu acho que tem muito a agregar. Eu acho que a pauta de tributário é um programa Sim. específico, Tem só que pra ser gente um- trocar tem que ideia. Isso é uma Ó, dificuldade já enorme. fica aqui a proposta de a gente pensar numa parceria vamos mandar aí. um... Eu fui pego de surpresa, porque eu achei que de fato era tributário. No meio do caminho a gente acabou que mudou, né? Aqui, Sim. porque Podcast é a fogo. gente foi entrando aqui, tendo um Campanha. pré-candidato na mesa, a gente que passou por um processo Eu ganhei o eleitoral. livro, hein? A gente Peguei pra entende a mim. relevância dessa discussão. E então, assim, cara, te desejar muito sucesso Obrigado. nessa tua caminhada, que a gente possa te projetar de alguma maneira aí, para as pessoas conhecerem quem é a pessoa, conhecerem quem é o profissional, Kaiser Mota, né? E O invasor. O invasor. E assim, eu acho que a gente poderia até tentar apoiá-lo, ver o que dá pra fazer. Já Acho vamos fazer um meme, interessantíssimo Miguel. Essa O invasor. proposta que o Miguel traz de trazer transparência para Rodrigão. a OAB, Meme. porque assim, a OAB Meme. também representa a sociedade, porque hoje o profissional paga o OAB, mas a gente também paga o OAB quando a gente entra com processo, a gente tem Isso lá aí. as nossas sucumbências lá, etc, que tem que a parte vai lá para a OAB. Então é um interesse da sociedade, como Sim, que esse claro. dinheiro está sendo gasto. Então, eu acho interessantíssima a proposta da transparência e eu acho que assim, você levantou uma bola aqui que para mim tá quicando na minha cabeça aqui, cara, é uma obra faraônica, pelo menos em dinheiro é faraônico, em quantidade é faraônico, sem prestação de conta nenhuma. Eu não gosto da terminologia obra faraônica, você vai me perdoar, Ed, porque essa é uma terminologia apelativa para as obras. Ela pode ser uma obra ineficiente, uma obra que não entrega aquilo que se propõe a ser. Mas chamar de faraônica é um pouco complicado, porque, por exemplo, o cara faz uma ponte Rio-Niterói. É uma obra faraônica. Pô, imagina a cidade do Rio de Janeiro ser uma ponte Rio-Niterói. Mas eu acho que apesar de ser faraônica, a ponte do Rio de Janeiro Mas não é interessante. faraônica. Faraônica é uma pirâmide que não tem função, pô. Mas não tem função Ali pra a gente. obra não existe. Ela simplesmente não está entregue. Pode trazer a palavra faraônica, pode ter conotação Eleitoreira, diferente, uma né? obra Não é bom, é uma obra ineficiente, uma obra que não entrega, uma obra eleitoreira. Não sei, assim, uma obra sem a sua autoexplicação. Porque vai ver que tem uma necessidade, tem etc, Tem, mas tem, não tá claro o objetivo, então o- uma obra sem objetivo claro. esse é um Isso, absurdo. O ponto é esse. O ponto queremos sim uma nova sede na OAB da Barra. Queremos, Exato. a classe quer isso. Mas assim... A classe não foi ouvida. Mas a Vai classe, ter coworking, por exemplo? vai ter A aquela... classe não foi ouvida. Não, vai ter uma A classe não salinha, foi ouvida. a parede amarelo ovo e aquele banco vermelho Então, horroroso. assim, O ponto será que vai ser uma sede à altura do que a advocacia da Barra merece? Esse é o ponto. Porque nós não fomos consultados. Claro. Entendeu? Então, assim, ó, o CREA tá aqui para poder apoiar, né? Eu acho que na questão de documentação e etc, o que a gente puder
trazer de transparência sobre o que está acontecendo. Eu acho que é Nossa obrigação. É importante trazer à luz esse negócio e te desejo sorte, bicho. Obrigado, porque eu vejo que você é um cara bem intencionado, é um cara preparado, é um cara que entende do que você está falando e que é um cara com boa índole, é um cara que tem bons valores. Obrigado. E por mais que a gente não acredite, as pessoas que têm bons valores e são disciplinadas naquilo que persegue de missão, elas são bem-sucedidas. Então eu te desejo isso com certeza. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Fundo do coração. E o que puder ajudar, a gente vai estar aqui, cara. Eu vou cobrar essa ajuda. Ó, aí sim, hein? Aí sim. Meu amigo Kaiser Mota, amigo de longa data já. Um advogado brilhante, bem-sucedido. Agradeço. Primeiro, quero parabenizá-lo por ter, cara, a coragem de colocar seu nome junto com o coletivo, porque no caso da eleição da OAB, a candidatura não é que nem o CREA, que é individual, ela é de chapa, né? Sim. Mas junto com esse coletivo, de você liderá-lo, né? Numa disputa aonde você está se disponibilizando para a sua classe profissional num trabalho voluntário de ajudá-la a desenvolver, a defender seus interesses e a avançar cada vez mais com o protagonismo, que é uma profissão super importante, como você bem defendeu aqui, necessita e merece. Eu sempre acho que quem topa disputar uma eleição dessa tem um parafuso meio solto, né? E falo isso por causa própria aqui. Mas nós que temos vocação, o parafuso... né? Exatamente. Que temos essa vocação, eu brinco aí com um parafuso meio solto, nós precisamos entender que faz parte da nossa essência e que, dentro do possível, a gente tem que fazer isso da melhor forma. Sim. O Leandro falou que ganhar a eleição é fácil, então a gente já conta aí com a sua vitória. Amém. Né? Amém. E vamos, a gente vai trabalhar para isso. Assim seja. Ele tá lá, Silvio Santos, fácil, extremamente fácil. O Jota Quest, né? Silvio Santos? Porque tem o achei que cara... você ia fazer uma imitação. O Silvio... Tem tinha aquele Ceará do Pânico imitando o Silvio cantando essa música. Por isso que pô, era um... Pois é. Você vê que vem na minha cabeça, realmente, como eu falei, um parafuso meio solto que a gente disputa essas eleições. Mas você, que Deus abençoe sua jornada aí, cara, e que você consiga entregar isso que você almeja, entendeu? Porque se tiver que ser, e você conseguir se comunicar bem, eu acho que aí instrumentos como esse podcast e outros que você tem que buscar, né, aí trabalhar, vão prevalecer a uma classe que, cara, assim, que tem interesse, porque eu acho que 50% de quórum já demonstra o interesse. Nós, aqui no CREA, foi 12%. Exato, né? é verdade. Isso mostra uma total desarticulação de um conselho que também é muito grande, né? Poderoso. E 12% online, isso tanto é que num dos eixos que a gente colocava era a questão da representatividade, porque isso 12% porque dobrou a eleição na última, que antes era 6%. Então, assim, 6, 5%. Então, assim, a gente tem que entender que precisamos trabalhar sempre aí pela representatividade da classe, claro, defesa dos interesses da sociedade, mas também a classe faz parte da sociedade e ela que financia, né, esse sistema, claro, tem que avançar. Então, parabéns aí. Obrigado. Sucesso. Estamos aí de volta no podcast, no Inova Rio. Quem quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, é só entrar lá, @MiguelFYF, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, estamos em todas aí. E que você possa dar aí seu recado final para quem está te acompanhando, também seguir você nas suas redes sociais. Sim, claro. Primeiro, agradecer a solidariedade, viu? O carinho de vocês, do Leandro, do Édipo, do Miguel. Sem sombra de dúvidas, assim, eu me senti muito lisonjeado, viu, com o convite, poder dividir a mesa com vocês, que são craques, que tem um desafio enorme num setor extremamente relevante, não só para a sociedade carioca, né, mas para o Estado, para o Brasil, né, que é a área da engenharia, uma área pujante, setor produtivo, que acho que nenhum país navega sem vocês, né? Espero que gente gera a riqueza para depois vocês dividirem no litígio, né? É isso aí mesmo. Amém! Eu sempre brinco com meus alunos, né? O advogado vive da lide, vive do conflito. Obrigado.
e o engenheiro da solução. Que o engenheiro a da gente solução. precisa que haja um conflito Sim. pra gente solucionar. Mas o meu recado essa noite é isso. Acho que o Miguel foi muito certeiro, né? Quem se propõe a ser candidato ao conselho de classe, nada mais, né? Assim, as pessoas me perguntam, né? Por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso com um propósito, cara. Porque eu entendo que a nossa vida, ela não tem um fim em si mesmo. Ninguém vive só pro seu umbigo, pro seu ego. Chega um momento na sua vida... Somos seres coletivos, Sim, perfeito. chega um momento que a gente precisa entregar algo pro coletivo. E, cara, tudo que eu tenho veio da advocacia, né? Eu fui um advogado da minha família, todo mundo ou é da área de saúde ou é da área de engenharia. Eu fui o primeiro que se aventurou. E tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei veio através da advocacia. Então eu sou extremamente grato, eu sou um advogado vocacionado, eu tenho, desculpa o termo, né, mas tesão pela advocacia. Vou pro meu escritório animado. Não acredito que você usou a palavra tesão aqui no nosso podcast. Desculpa, gente. Bem que você falou que tá muito masculinizado isso aqui, meu. Eu tenho, cara, eu acordo Eu cedo. não entendi porque a mulher não pode ter tesão, não? Mas não vai falar isso aqui. Eu acho que ela vai ter uma... Bota a Janote aqui pra você ver. Então, assim, eu acordo todo dia, cara, disposto. Sou um advogado vocacionado, amo o que faço, vivo da advocacia. Cara, a advocacia é meu ópio. Eu não tenho palavras para agradecer o que a advocacia... O invasor com tesão. E é Entendeu? devolver, né? E devolver um pouco. Calma. Sou feliz também na minha vida acadêmica. Então, assim, sou muito contente. Tudo que eu tenho realmente veio da advocacia. E acho que eu posso devolver um pouco, contribuir. E com uma energia nova, com novos focos, com objetivos distintos do grupo que está lá. Então, assim, você é advogado, né? Você é engenheiro que está vindo esse Com podcast. propostas inovadoras. Que você tem um colega advogado. Todo mundo conhece um advogado. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Fale disso. Né? Qual a nossa base? Né? É ter uma advocacia que seja respeitada. A OAB precisa voltar ao seu protagonismo e precisamos lutar. Você já conseguiu fechar Igualdade. os 88 nomes? Já temos, mas aí isso é uma coisa que a gente vai construir ao longo. Mas aí deixa eu perguntar. Aí, já estamos Sim. encerrando, mas é só para entender. Quem é eleito na regional elege depois do Estado? Não, é tudo junto. A votação no mesmo dia. Vota em tudo. Vota tudo, entendeu? Entendi. Vota Então o tudo. cara vota em um monte de gente. né? Volta. Se o cara Não, geralmente ele 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 vota no presidente, na chapa, na cabeça. Só aparece o nome da cabeça, né? Entendi. O cabeça da seccional e da subseção. Entendi. 2 votos, né? Ele dá um voto dele. É chapa fechada. Fica fechada. Entendi. Tá? Então, assim, quero agradecer novamente a vocês. Me disponibilizo para um novo programa da reforma tributária, que realmente é um tema complexo. A gente precisa realmente ter um Acho que tem programa que só sobre isso. avançar um pouco, porque ainda está muito especulativa, né? Acaba que a gente não falou isso. Mas a gente pode trazer uma nova pauta só focada na área de engenharia. Exato. Entendeu? Isso é E nas importante. demandas que vocês têm. Deixa passar a Legal. eleição, Inclusive, a gente já vem com trazer- o presidente da Esse- sessão ótimo. lá. E ele traz ainda assim algumas sugestões para engenheiros, algumas noções assim. Tu quer abrir uma empresa? Aí a gente faz, A gente monta, faz uma embolada. A gente Tá. chama aí quem for também o presidente, que eu não sei quem vai ser, da OAB Seção Rio Total, Sim. você da Barra, a gente faz aqui uma discussão Faz um bem bolado, tá? aprofundada sobre Isso. isso. Agradecer Maravilha. por vocês. Minhas redes sociais é Kaiser Mota com 2 T's, JR. Também no LinkedIn, você não vai encontrar outro Kaiser, mais fácil. Kaiser ainda. que nem a cerveja. Igual a K-I-S-E-R. K-A-I-S-R. E que nós Mota vamos com 2 T's. comemorar bebendo Kaiser. Tem que fazer jabá aqui. Essa vai ser Tem que impossível, jabá. que você não vai achar mais Kaiser hoje em dia no mercado. Aí você guarda isso pra sua intimidade. Bom, gente, Obrigado, gente. estamos caminhando para o nosso encerramento, mas chegou aqui, antes tarde do que nunca, da nossa produção, o salve dos nossos engenheiros aqui que acompanham a gente no Inova Rio, Kaiser. Então vou mandar aqui, ó. Salve pro engenheiro Márcio Ramos. Salve, Valeu, salve. Márcio. Valeu, Muito Márcio. obrigado pela audiência, tá acompanhando a gente. Não tem aqui município, não tem qual é a sua área de engenharia, mas muito tem obrigado, tamo junto. Aqui o engenheiro civil Felipe Gonçalves. Muito obrigado, Felipe, Salve, Felipe. por estar acompanhando Obrigado. a gente aqui no Inova Rio. Ó, aqui, ó, engenheira civil e de segurança do trabalho, Evelyn Struck. Não sei também como é que fala, Evelyn. Depois você, Chituque, pelo que tá escrito ali. você corrige. A gente aqui tem mais consoante do que vogal. Estranho. Tá parecendo polonês. Então, assim, não sei muito bem como é que pronuncia. Você me perdoa. Mas um salve, um beijo. Salve, muito obrigado. Evelyn. Tamo Obrigado. junto. O engenheiro civil, formado pela UGB. Tivemos lá, hein?
Vinícius Stol, muito obrigado. Tamo junto, Vinícius. O engenheiro civil Anderson Soares Costa. Tamo junto, Anderson. Valeu, salve também. E o pessoal, ó, da Geoambiental, tivemos lá junto, da Geoambiental. Manda aí, Bané. Essa aqui é corte, hein? Essa aqui é corte. Pera aí. Que foi nomeado lá, inspetor com a gente em Campos dos Goytacazes. Pega o corte, Rodrigo. Tamo junto. Valeu, muito obrigado, gente. A gente encerra assim, fazendo jabá pra Geoambiental. Depois paga a conta. Vamos lá. Encerramos aqui mais um Inova Rio. O seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação em todas as redes sociais. Tamo aí, TikTok, Instagram, tamo no YouTube, saindo no Diário do Rio, no canal Diário do Rio. Esse que é um episódio oferecido pelo Clube Empreendedor, pelo CREA RJ do Rio de Janeiro e pela Mútua RJ, nossa caixa de assistência do Sistema Confea CREA. Muito obrigado, até o próximo. Tchau, tchau.